Beleza? Eu sou o Luiz aqui do VET da Depre e dessa vez mais um Deprecast ao vivo aqui com vocês, mais um podcast. Pra quem não sabe o que é um podcast, é como se fosse um programa de rádio online, onde eu trago alguns convidados para conversar aqui com vocês sobre a medicina veterinária. E dessa vez eu trouxe dois convidados incríveis para conversar sobre um assunto que vocês pedem muito para mim nas redes sociais, que é sobre medicina veterinária de animais selvagens. E dessa vez eu trouxe dois dos maiores expoentes, eu acredito, dessa área na medicina veterinária no Brasil, que é o médico veterinário Rodrigo Rabelo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, tudo prazer estar contigo aí, cara. E o médico veterinário Roberto Fecchio. Tudo bom, Roberto? Fala aí, Luiz, na paz. Obrigado pelo convite, tamo junto aí. Perfeito. Então eu trouxe os dois pra gente conversar aqui e tirar as dúvidas de vocês. Vocês sempre têm dúvida de como começar. E é legal trazer essas pessoas que já têm um histórico, um background enorme na área, para que vocês possam justamente se inspirar na história desses dois médicos veterinários aqui. Eles são dois... vou até brincar aqui, mas são duas celebridades da área de selvagens no Instagram. Tenho certeza que, com certeza, na verdade, vocês já viram alguma postagem ou do Fecchio ou do Rabelo relacionada a selvagens no Instagram. E é isso aí. Galera, hoje eu tenho dois recadinhos super rápidos para passar para vocês. Primeiro recado, se você está assistindo esse podcast no YouTube, saiba que a gente disponibiliza o podcast também no Spotify. É só entrar lá no Spotify e procurar por VET da Depre e fazer o download dos episódios. Tem os outros episódios que a gente já gravou, inclusive. E você pode ouvir o podcast enquanto você faz outro tipo de atividade. Enquanto você lava louça, enquanto você vai à academia, enquanto você dirige ou pega busão para a faculdade. Então essa realmente é a intenção do podcast, promover um conteúdo de qualidade para vocês enquanto vocês fazem outro tipo de atividade, que vocês consigam ficar só ouvindo ali o nosso programa. E se você já está ouvindo a gente ou pelo Spotify ou pelo post no blog, saiba que a gente grava os programas do Deprecast ao vivo no canal do YouTube, nosso canal do YouTube. Então é só entrar no YouTube lá e procurar por VET da Depre, que assim que tem um episódio novo ou que a gente faz alguma gravação nova, a gente disponibiliza ao vivo, inclusive para vocês interagirem com a gente pelas lives do YouTube. Então se inscrevam lá, ativem as notificações, vou deixar o link das nossas redes ali na descrição também. E o segundo recado é que se você ainda não tá sabendo, eu finalmente lancei o meu livro, o Manual do Calouro de Medicina Veterinária. Ele já tá disponível na Amazon. E gente, não foi assim porque eu escrevi o livro, não é querendo me achar, mas esse livro eu escrevi assim, é o tipo do livro que eu queria muito ter lido quando eu entrei na faculdade. Eu escrevi esse livro com base nos erros que eu cometi como graduando de medicina veterinária e que eu não quero que vocês cometam esses mesmos erros. Então tem capítulos desde quando vocês começam a pensar na veterinária como curso de graduação, até a primeira semana de aula, como escolher um estágio, como começar um estágio, dicas para os estagiários de medicina veterinária, até os primeiros passos ali como recém-formado. Então é realmente um manual para que você mande bem ali durante a faculdade de medicina veterinária e não seja, inclusive a gente vai tratar muito sobre esse assunto aqui nesse podcast, mas não sejam mais um médico veterinário mediano ali no mercado, porque isso realmente o mercado já está saturado, mas o que o mercado precisa realmente são de bons médicos veterinários. E é justamente essa a minha intenção com vocês a partir do momento que eu resolvi escrever esse livro. O link para compra do livro tá ali na descrição do post, mas é só vocês entrarem na Amazon e digitarem por Manual do Calouro de Medicina Veterinária. Ele é um e-book com 96 páginas que vocês leem super rápido. Vocês podem ler ou pelo Kindle, igual eu tô mostrando aqui no nosso vídeo no YouTube, ou vocês podem ler pelo próprio celular de vocês, pelo aplicativo da Amazon, pelo computador de vocês também podem ler. O que não tem é desculpa para vocês não adquirirem conhecimento. Beleza, galera? Então vamos pro podcast que realmente tá incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Além de uma lição relacionada à área de medicina de animais selvagens, esse podcast foi realmente uma lição de vida, inclusive muita gente comentou isso na live lá ao vivo. Então, espero que vocês gostem. E aliás, vocês vão gostar porque tá realmente incrível. E é isso aí, vamos pro podcast. Vocês começassem então se apresentando e falando um pouquinho sobre a carreira de vocês na veterinária de selvagens, pode ser? Bom, galera, como o Luiz comentou, meu nome é Roberto Fecchio
e tenho me dedicado há alguns anos para medicina de animais selvagens, com ênfase em odontologia. A gente vai falar bastante coisa, como que a gente se inspirou e como andou, mas ao longo desses anos eu acabei me dedicando academicamente a me especializar nessa área. Então eu fiz uma pós-graduação lato sensu, fiz mestrado pela USP, fiz doutorado pela USP, dissertação e tese com animais selvagens e tive a oportunidade de trabalhar em outros países aí, México, África, Colômbia, Peru e outros aí. Então, basicamente é essa bagunça que eu fiz profissionalmente para chegar até aqui. Bom, e eu sou veterinário também, Rodrigo Rabelo. Também estou há um bom tempo aí nessa luta, né, na medicina de animais selvagens. Na verdade, eu só trabalhei com isso a minha vida inteira. Me especializei também, primeiro em manejo de fauna selvagem e depois em clínica médica e cirúrgica em animais selvagens. Fiz o meu mestrado lá pela Federal de Uberlândia, também na parte de clínica e cirurgia em animais selvagens. E assim como o FECIO, também a gente gira aí o mundo trabalhando com esses animais, né? Eu costumo brincar e falar aqui com o FECIO sempre que a gente tem o prazer e a honra de trabalhar com os animais os mais belos, os mais raros e os mais importantes animais aí do mundo, né? Animais que estão em altíssimo risco de extinção e nós conseguimos dar pelo menos a nossa pequena colaboração para que esses animais não sumam do planeta. Então, basicamente, é isso aí o nosso trabalho. É uma luta árdua, que a gente já está aí há uns bons anos, mas que hoje a gente vem vendo os frutos sendo colhidos, né? As pessoas cada vez mais abrindo os olhos para essa área da medicina veterinária, cada vez mais procurando essa área. E para a gente é sempre um prazer poder ajudar o pessoal que está vindo agora para, junto com a gente, unir as forças e trabalhar em prol da medicina de animais selvagens. E vocês sempre tiveram vontade de trabalhar com selvagens? Desde que vocês entraram na faculdade e falaram, não, já quero trabalhar com selvagens, ou foi uma coisa que a faculdade foi levando vocês por esse caminho? Legal. Tem uma historinha que eu acho muito legal que a galera comenta, que é assim, todo mundo nasce com o sonho de ser veterinário, mas só alguns levam isso a sério e realizam o sonho, né? É o slogan do Veste Depre, na verdade. É só os teimosos seguem em frente. É bastante teimoso, a gente vai até falar disso aqui, mas essa teimosia é fundamental. Então eu acho que a gente tem a gente nasce meio com uma afinidade para aquilo que a gente quer seguir para a vida, seja veterinária, seja outra carreira, né? A gente, ao longo do nosso crescimento, da nossa formação, da personalidade, a gente vai se identificando com coisas que agradam a gente. Então eu vim desde pequeno me agradando, me sentindo bem perto de animais, seja cão e gato, seja animal de fazenda. E aí, ao longo da minha adolescência, eu fui me vislumbrando com animais diferentes. Essa era o grande foco. Eu tive uma grande dúvida no final do colégio lá, se eu faria biologia, se eu faria zootecnia, se eu faria veterinária, porque quem gosta dessa área de selvagens é uma dúvida muito comum, né? Eu acho que a gente decide a carreira muito cedo, 16 anos, 17 anos, isso atrapalha um pouco, a gente não tá meio apto. E aí, quando eu decidi fazer veterinária, que eu percebi que aquilo realmente era o que eu queria para a vida, eu foquei toda a minha formação para animais selvagens. Mas foi uma coisa que a vida toda eu quis. Eu costumo dizer que, assim como vocês, né, como a gente já conversou sobre isso aqui, que a gente a gente nasce veterinário, né? E no decorrer da nossa vida a gente entende, descobre que nós nascemos para isso. Na veterinário você praticamente não escolhe ser, você nasce sendo um veterinário. E eu fui assim, desde pequeno eu sempre quis ser veterinário e sempre quis ser veterinário de animais selvagens. Eu sempre tive esse fascínio, essa admiração, essa curiosidade por esses animais. Minha família, meus pais, eles são apaixonados por bichos. E eles me falavam, inclusive, olha, tá vendo esse bicho? Pode ser que um dia ele não exista mais, porque as pessoas estão degradando o ambiente, as pessoas estão matando, caçando, enfim. Isso me despertava cada vez mais aquela vontade de entender melhor e tentar trabalhar para ajudar de alguma forma. Então eu sempre quis ser veterinário e eu sempre quis ser veterinário de animais selvagens. Já tinha isso tudo muito bem definido na minha mente. Na faculdade de vocês, tinham algum tipo de incentivo, assim, para vocês serem veterinários selvagens? Porque eu falo assim, por experiência pessoal minha. Eu estudei na UEL e a gente não tem nenhuma disciplina sequer sobre animais selvagens. Então, quem quer mexer com essa parte, assim, obviamente que tem gente que sai formado aqui e que consegue trabalhar, se inserir no mercado e tudo, mas eu vejo que é bem penoso, assim, a pessoa tem que fazer curso fora, tem que ir para São Paulo fazer curso, tem que procurar fazer estágio fora. Como que foi na formação de vocês essa questão, assim, da parte de selvagens, propriamente dita? Cara, a minha formação foi igual à sua. Foi
Cara, zero ou praticamente zero. E aí, tendo a oportunidade de conhecer várias faculdades, eu percebi que isso é comum, cara. A gente tem um ensino insuficiente nas universidades para que a gente se forme como um clínico geral de animais silvestres. Quanto mais especialidades dentro disso. Por vários motivos. Acho que o primeiro deles, a gente ainda tem uma grade curricular totalmente desatualizada na veterinária. A gente ainda foca produção, da mesma forma que essa grade foi desenvolvida na década de 70, mesmo que o mercado veterinário hoje é completamente diferente. Então, essa é uma das coisas que deixa a parte de selvagens de fora. Outra coisa é que nossos professores, na maioria dos professores, não estão habituados a trabalhar com animais selvagens e nem a atuar no mercado de animais selvagens. Então ele tem uma visão errada. E essa visão errada faz com que ele, além de não incentivar o aluno a seguir, ele ainda é um desestimulador. Ele acha que trabalhar com selvagens é uma coisa meio bicho grilo, meio pode crer, que não vai dar grana, que você não vai ser ninguém com isso, que se você quer ser um bom veterinário deve procurar uma outra área. E esse professor, ele fala isso por uma ignorância. Não é a área dele, não é a praia dele, e ele acaba opinando naquele contexto. Então a gente vive uma realidade na graduação de ser ter a nossa chama de desejo, de sonho do que quer trabalhar, muitas vezes apagada, porque ninguém ensina a gente a mexer com isso, então parece algo distante, parece algo de outro mundo, que eu preciso buscar em outro país, em outro planeta, em outro curso, em outra cidade. Está sempre longe. E quando a gente busca as referências da nossa vida, que são os professores, os caras falam, ih, cara, sério, você é inteligente, cara, você estuda, você vai bem, escolhe uma área boa, não vai escolher selvagem. Então, eu tive esse desincentivo, minha faculdade não tinha formação para selvagens, eu escolhi duas coisas que não tinha, né, odonto e selvagem, mas essa é a nossa realidade. Então, a medicina de animais selvagens existe independente do quanto a nossa faculdade incentiva a gente ou não. Então, eu vou ter que buscar minha formação aonde ela existe. Acho que esse é mais ou menos o caminho, porque eu também não fui incentivado não, cara. Não é só na UEL, não. Acho que no Brasil inteiro a gente sofre com isso. O Rabelo também tem uma experiência, acho que parecida aí. Na minha história não foi diferente, né? Até porque eu já não sou mais nenhuma criança, tenho 42 anos, então me formei há um bom tempo atrás. E, cara, se hoje os alunos já encaram uma certa dificuldade e passam por uma falta ou até não são incentivados, são desestimulados, imaginam nesse tempo que a gente estudava. O Feco também é velho. Então, quando eu estava na faculdade, eu nunca vou me esquecer disso. Inclusive, eu falo muito isso, quem já assistiu palestra minha, essa palestra que eu falo sobre o mercado da medicina de selvagens. A minha faculdade inteira eu passei sem ver um hamster. Não apareceu nada, não tinha nada. E no meu primeiro semestre, na primeira semana de aula, naquela semana em que os alunos estão conhecendo o curso, conhecendo os professores, deve ter tido isso na UEL também, os professores, eles, nas aulas iniciais, eles perguntam quem quer trabalhar com isso, quem quer trabalhar com aquilo, levanta a mão e tal. E o professor fez isso e ele chegou no final e falou assim, quem aqui quer trabalhar com algo que eu não falei? Aí eu levantei a minha mão e ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Rodrigo Rabelo. Você quer trabalhar com o quê? Eu falei, com animais selvagens. E aí o cara caiu na gargalhada, né? Já virou bullying, né? Não, mas foi sinistro. Ele começou a rir muito e ele contamina a turma inteira começou a rir, né? Aí ele, mas como assim? Eu falei, não, eu quero... Na época eu tinha uma cobrinha e eu falei assim, olha, eu mesmo tenho um animal aqui, eu não tenho pra onde levar. Então eu quero trabalhar com esses bichos, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem coelho, que tem ave, que tem serpente e não tem onde levar. Então eu quero criar uma clínica que seja especializada nisso. Eu quero trabalhar na África. A gente mora no Brasil, o Brasil é a maior biodiversidade do mundo. Aqui tem muito bicho legal, Amazônia, Pantanal. Então, assim, eu quero me dedicar a essa área. Novamente, ele caiu na gargalhada, a turma inteira rindo de mim, e ele me falou a seguinte frase. Ele falou, cara, isso que você tá falando é ridículo, isso que você tá falando não existe, você tá vendo muita televisão, você vai morrer de fome, você não tá entendendo que você tá no Brasil, e isso que você tá falando é uma viagem total. Então, se eu fosse você, eu caía na realidade e deixava de ver muita televisão. E aí todo mundo começou a rir de novo e eu também comecei a rir, né? E aí ele perguntou pra mim, por que você tá rindo? Eu falei, não, eu tô rindo porque é isso que eu vou fazer, né? Então, assim, é engraçado você falar, porque é isso que eu vou fazer. Então, além da gente não ter o estímulo, eu não ter tido o estímulo, eu fui totalmente desestimulado a seguir nessa área. Eu era aquele cara que, como a faculdade não oferecia nada, e a maioria das faculdades ainda hoje não oferecem, nas férias eu tava fazendo estágio em algum lugar, zoológico, dos criadores por aí, eu voltava, era piadinha dos amigos, né?
na sala, Rodrigo tava catando cocô de leão no zoológico, Rodrigo tava limpando jaula, tava mexendo na cobra, tava fazendo não sei o quê. Então, durante a faculdade inteira, eu fui passando por isso. E só para encerrar, eu costumo dizer também que, assim, o mundo dá voltas, né? E a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa trabalhar e correr atrás do que a gente quer. E em 2015, quando a gente desenvolveu aquela técnica de prótese 3D, que saiu bastante aí na mídia, eu estava dando uma palestra na Rural do Rio, e quem é que estava sentado na segunda fila dessa palestra? O meu professor, aquele que me desestimulou lá no começo da faculdade. E o mais legal, o filho dele, que fazia veterinária, foi meu estagiário em um dos manejos de fauna que eu faço no Pantanal. Ele veio conversar comigo, eu falei, pois é, né, professor, e quem sabe que um dia você me falou que o que eu queria não existia. Então, assim, infelizmente, a gente ainda passa por isso hoje, a gente ainda vê pessoas agindo assim. O professor como um nível máximo de formador de opinião dentro da faculdade, ele é um educador. Ele não pode jamais desestimular um aluno. Eu não falei que eu queria catar marciano na Lua e trazer para criar no Brasil. Eu só queria trabalhar com animais selvagens. Então, assim, infelizmente isso não acontece bastante. Certo. Eu quis trazer vocês dois, inclusive, aqui pra live, porque me corrijam se eu estiver errado, mas um senso comum que pelo menos eu tenho em relação à parte de selvagens, inclusive, é que você quer trabalhar com selvagens no Brasil, você tem que ir lá prestar um concurso público pro IBAMA, pro ICMBio, e eu sei que justamente com vocês é o contrário, porque vocês estão inseridos ali na iniciativa privada, o FEC eu sei que trabalha, inclusive, com odonto, não só de selvagens, mas de cães e gatos, e eu acho muito legal isso, porque não é aquela coisa que você tem que ficar lá como funcionário público, trabalhando realmente como funcionário público, mas você pode ter a sua questão de empreendedorismo relacionada à parte de selvagens, né? Cara, show de bola levantar essa questão aí. Primeiro, o mercado mudou, cara. O mundo mudou, o muro de Berlim caiu. Eu costumo dizer assim, cara, a gente está numa outra realidade. A gente vive uma globalização, a gente tem contato com todo mundo do mundo em tempo real, né? E esse contexto socioeconômico do Brasil, ele mudou a nossa profissão, não a veterinária de um modo geral. Até um tempo atrás, o sonho de todo pai era que você virasse um funcionário público. Você prestasse um concurso, entrasse, tem 13º, férias, aquele saláriozinho, aquela garantia que não vai ser mandado embora e acabou. Isso era sinônimo de sucesso profissional até um tempo atrás. E para animais selvagens, seguia essa linha. Então, você ser concursado num zoológico público era a área de atuação do veterinário. Você ser concursado numa instituição pública, num IBAMA, alguma coisa, era a área. Se você tinha uma veia acadêmica pesquisadora, você passaria num concurso para professor de uma faculdade, num departamento que não é de selvagens, um departamento de parasito, e você estuda parasito de selvagem, ou de anestésio, estuda anestésio de selvagem, mas o vínculo de ser um professor de uma universidade pública era o que garantia sucesso. E da mesma forma que o cara queria ser gerente de banco do Brasil, coisas assim. Esse contexto mudou, cara. Então, hoje, nós temos a iniciativa privada, o empreendedorismo e as inovações que não estão diretamente ligadas ao funcionalismo público. A Clínica Geral de Silvestres cresceu imensamente, cara. E cresceu por quê? Porque as pessoas estão deixando de ter filho e estão tendo animais. Estão tendo cachorro, estão tendo gato, estão tendo aves, estão tendo répteis, estão tendo animais, estão cuidando, estão se preocupando, estão gastando dinheiro com esses animais e a gente tem que ser o alicerce deles. Então, existem clínicas exclusivas de animais silvestres e selvagens em várias cidades do país. Curitiba tem uma das primeiras, São Paulo tem várias, Rio de Janeiro tem, né? E a gente tem modificado esse mercado. Então, a oportunidade de trabalhar com animais selvagens hoje é muito maior e melhor do que um concurso no zoológico ou do que um funcionalismo público. Essa geração nova, ela tem um leque do mercado pet enxergar o animal silvestre como um futuro. Ração para animal silvestre é novo, até uns anos atrás não tinha. Banho e tosa para animal silvestre, quer dizer, tudo está crescendo. Imagina um mercado que gira aí ao redor de
20 bilhões de reais por ano, que é o mercado pet total aí no Brasil, não só veterinário total, aplicando, o que ele aplica 20 bilhões para 2 espécies, imagina se ele jogar isso para um universo de animais silvestres. Então isso vai mudar ainda mais, o mercado já é bom, já é amplo, já é diferente dessa relação de funcionalismo público e ainda vai deslanchar, cara. A gente tá longe de atingir o auge desse mercado. Eu costumo dizer que o auge é a cada ano que passa. Cada ano é um ano melhor do que o outro, as coisas vêm acontecendo. É muito comum você, aluno que tá vendo essa live, que tá ouvindo o áudio, enfim, vocês ouvirem que vai trabalhar com selvagem, vai morrer de fome. Cara, acorda, pelo amor de Deus, né? É impressionante a capacidade que pessoas têm de tentarem transferir para nós frustrações que não são nossas, são deles, certo? O que não pode, o que nós temos que entender é que nós que vamos escolher se essas frustrações vão ou não exercer algum tipo de pressão na nossa vida, certo? A gente não pode aceitar a frustração dos outros. O mercado, ele é real. A cada ano que passa, ele é mais aquecido. Porra, a gente mora no Brasil, a maior biodiversidade do mundo. Eu tava brincando com o FEC hoje à tarde, eu falei, cara, é como se tivesse um peixe nadando no oceano e procurando pela água. A gente tá no melhor mercado do mundo. A cada ano que passa, as coisas acontecem de uma forma muito mais aquecida. Você mora em Londrina, não é isso? Isso. Me diz o nome de um bairro aí de Londrina. Meu bairro, Lima Azevedo. Lima Azevedo, Azevedo. Aí o cara vai e pergunta pra você, Luiz, você vai fazer o quê quando você se formar? Vou trabalhar com pequenos. E o que você vai fazer? Eu vou abrir uma clínica no Lima Azevedo. Aí o cara fala pra você assim, cara, você é muito burro. Você vai abrir uma clínica no Lima Azevedo, lá já tem 53 clínicas. E aí vem a frase clássica, o mercado está saturado. Você fala pro cara, meu irmão, eu vou abrir a número 54. A minha consulta vai ser a mais cara e a minha clínica vai viver cheia, porque eu trabalho direito. O mercado sempre vai existir para quem trabalha bem, tá? Independente da sua área. Então, dizer que a área de selvagem, de silvestre, de pets silvestres exóticos é fraca, não existe, o cara é fraco. Se você oferecer um trabalho bem feito, executar um trabalho bem feito, as coisas acontecem. Você tocou num ponto que eu sempre falo também nas minhas palestras, que o mercado tá saturado, tá, mas você chuta uma moita, pula 10 veterinários de qualquer especialidade que você quiser, mas tá saturado de gente... mediana. Assim, gente, mediana, medíocre, enfim, aquelas pessoas que realmente têm um diferencial, e às vezes não precisa nem ser um diferencial acadêmico, mas qualquer diferencial, a pessoa simpática, enfim, tem um diferencial a mais em relação aos outros concorrentes, sempre vai se sobressair, né? Então, sim, pelo menos é isso que eu acredito. Agora, imagina, Luiz, um profissional, que é o profissional veterinário, formado exclusivamente do ponto de vista técnico, diagnosticar doença e tratar. É para isso que a gente é formado. O nosso mercado tem 8 bilhões de veterinários olhando doença e tratamento só. Exatamente. Quando você agrega uma coisa simples, uma gestão, marketing, empreendedorismo, esse cara, ele se destaca muito, entendeu? Se tem 10 clínicas naquela rua e a sua é a única que oferece champanhe para o seu clínico, cara, já é outro universo. Sim. O nosso diferencial, ele não precisa ser estratosférico, porque a gente se acostumou a ser um profissional muito restrito a olhar a doença. Se a gente olhar o cliente, se a gente olhar o paciente, se a gente olhar a cordialidade e tudo que a gente pode fazer, a gente tem um universo para explorar de diferenciais para todos os outros profissionais. Você abre uma clínica e cobra o dobro do vizinho. O cara já vai falar, não, se é mais caro, deve ser melhor. E já vem na sua, sim, entendeu? Porque a gente tende a achar que o mais caro é melhor. Só que o veterinário não tem formação para isso. Ele faz o contrário. Ele fala, vou cobrar mais barato para roubar o cliente. E aí ele atrai aquele cliente ruim. E aí ele cria um ciclo vicioso de cliente ruim por culpa dele. E ele projeta no mercado. O mercado veterinário é ruim. E ele não enxerga que ele é o cara que está deficitário na parte de gestão, administração. Então, se a gente agrega uma coisa que não é estritamente técnica, por mais simples que seja, já é um diferencial, cara, que a gente tem muito para explorar. O que eu mais vejo também é calouro. Aqui eu sempre tô na faculdade, indo fazer doutorado, né? E sempre tô inserido nos grupos dos calouros ali, e aí pedem pros calouros se apresentar. E todo mundo fala, eu quero ser veterinário porque eu gosto de bicho, eu odeio gente. E eu falo, gente, o que vocês mais vão lidar é com gente na vida adulta, digamos assim, né? Cientificamente eu vou falar,
Meu irmão, você tá fudido, você pensa assim. E uma coisa que eu acho interessante ainda é que os tutores de pets não convencionais, né, ou de exóticos, enfim, não sei como que vocês chamam, mas os tutores desses pets, eu vejo que é pior que tutor de gato, assim, é aquela pessoa que ela realmente ama o bicho dela, ela quer fazer o melhor pro bicho dela, porque primeiro não é um... Não me entenda mal, não quero dizer que não é um simples cachorro, mas que é um pet que ela foi buscar muitas vezes, é aquela cobra de não sei aonde, que a pessoa pagou não sei quantos R$1.000, então eu vejo que é um tutor que realmente exige muito mais do veterinário. E aí a gente fica falando, esse tutor é chato, mas é às vezes esse tutor chato que vai ficar no seu pé, mas que pode virar seu cliente fiel e te defender pra Deus e o mundo, e que muitas vezes a gente acaba esnobando, né? Não sei se é essa percepção que vocês têm dos tutores de exóticos também. Cara, às vezes os caras manjam mais do que a gente do bicho dele. O proprietário, o tutor de animais silvestres, ele é um cara que escolhe uma espécie depois de pesquisar. Então, geralmente, ele sabe onde aquele bicho corre, qual que é o nome científico, o que ele come. Lógico, de forma leiga. Mas ele é um cara muito mais instruído no cuidado daquela espécie do que um tutor de cão e gato, que simplesmente compra porque é fofinho e bonitinho, compra a ração, acabou, já está apto a ter um animal. O nosso tutor, ele é mais exigente nesse sentido. E ele coloca a gente contra a parede. Às vezes ele chega com uma ave, que eu, por exemplo, não tenho muita familiaridade com aquela espécie, e ele me dá o baile. Ele me explica daquele bicho. Pô, como então, assim? Você não conhece essa espécie, né? Como assim? São poucas, né? Existem poucas. Mas o fato de você ter entender que essa relação é importante e falar pro cara, cara, não entendo, o que você pode me dizer? O que você pode me explicar? Eu entendo de doença, eu entendo de medicina, mas me fala desse bicho. E você cria uma relação de troca de informações, ele te enxerga como um parceiro. E quando você nivela com o tutor e quebra aquele gap do doutor tá acima e o tutor é o burrão, quando você traz ele pro seu nível e você conversa, a coisa flui muito melhor. Entendeu? A troca de informação é mais verdadeira, ele vai te falar, ele vai falar de outros bichos, ele vai te ouvir, ele entende que você é um parceiro no cuidado que ele tem com o animal, que você vai servir pontualmente para tratar as doenças, mas você é um parceiro, né? Você não é aquele cara que aparece numa oportunidade chata, que é quando o bicho dele tá mal e ele não tá feliz e ele tem que gastar um dinheiro que não estava planejado. Né? O veterinário ele tem esse lado. A hora que ele se torna um parceiro nesse sentido, você falou, é um cliente que não é que ele é chato, ele é exigente. E ele passa a ter você como referência pro resto da vida do animal dele. E de verdade, o que a gente mais quer são clientes exigentes. Quanto mais exigente o cliente, quanto mais ele entender do animal, melhor pra gente. Mais o nível, eles levam a gente a um outro nível. O FEC deu exemplo de aves, mas eu posso dar exemplo de répteis. Vocês fazem ideia de quantas espécies de serpentes, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, imagina no mundo. Então, às vezes, o cara pode levar pra gente uma serpente que você nunca atendeu aquela espécie. Mas eu entendo totalmente a anatomia, a fisiologia, a parte técnica eu sei. Eu apenas não tive contato com aquela espécie. Certo? Então, você quebra esse gap que o Fecchio falou, do doutor pro tutor, conversando. Você mostra pro cara que, eu nunca passei por ele, olha, eu nunca atendi essa espécie. Onde é que ela ocorre? Como é que é? Eu sei que é um colubrídeo, eu falo da anatomia, falo da fisiologia, apenas não atendi aquela espécie. E o cara se sente confortável e percebe que ele tá na frente de um especialista, que entende do que ele tá falando, mas apenas não tinha tido a oportunidade de atender aquele animal, certo? Então, assim, é muito legal, é muito gostoso lidar com esse público. Eu costumo dizer, ele tá em post, falo, se eu gostasse de gente, eu fazia medicina, mas eu faço veterinária. Mas é claro que isso não pode ser levado ao pé da letra. Nós trabalhamos o tempo inteiro com pessoas. Mesmo na África, no meio da savana, quando a gente tá lá trabalhando, é uma equipe, são pessoas, são pesquisadores, é o pessoal, são as pessoas que moram naquelas cercanias. Então nós lidamos com pessoas o tempo todo. E digo mais, cara. Se a gente for atualizar o currículo da veterinária, na minha opinião, nós deveríamos ter aula de psicologia de relações pessoais. Por quê? A gente lida com pessoas o tempo todo, independente de ser veterinário. Você lida com a sua família, você lida com seus amigos, você lida com a sua esposa, você lida com o seu marido, com seus filhos, com seus clientes. Então, lidar com pessoas é uma coisa que a gente respira. Você só não lida com pessoas quando está dormindo. E mesmo assim sonha com pessoas. E que a gente não tem preparo. Então, eu vejo nos grandes locais que eu atendo, cara, tem hoje em São Paulo aí, em grandes hospitais. Tecnicamente, não tem problema. Não falta um bisturi. Não
não falta um material cirúrgico. Aonde que reside os problemas? Conflitos entre veterinário e tutor, entre tutor e secretária, entre a secretária e a faxineira. Se você fizer um levantamento, cara, de todas as clínicas veterinárias, mais da metade dos problemas é problema de inter-relação pessoal. As pessoas não pedem demissão de condições empregatícias. Elas pedem demissão porque não vai com a cara do fulano, porque brigou com o Beltrano, né? Então a gente não é treinado, não tem habilidade em lidar com pessoas. Esse é um ponto. O veterinário lida com pessoas que estão instáveis psicologicamente. Claro, porra, o bicho dele tá mal. Você quer que o cara esteja feliz, contente, compreensivo? Não tá, meu irmão. Se você tiver com o seu animal doente, assim como um familiar seu, você não vai estar bem, tá? As pessoas não fazem poupança para os animais. Então, a hora que você fala que vai custar X, o que vem na cabeça dele? Vou ter que tirar dinheiro de outro lugar para pagar o veterinário. Ia trocar de celular, não vai mais. Ia viajar, não vai mais. Ia comprar outra TV, não vai mais. Quer dizer, você tá pegando um cara instável psicologicamente, triste e tendo que quebrar um sonho para financeiramente pagar você. Então, a nossa relação com o tutor, ela é muito frágil e é uma relação tensa, tá? Que a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa... Então, você não tem que gostar de pessoa. Você tem que gostar de pessoa injuriada, triste e que não está indo com a sua cara. É mais difícil ainda, tá? Essa é a função do veterinário hoje, sem ter preparo. A gente precisa se organizar e entender melhor. Eu acho que um dos grandes problemas hoje na veterinária, o burnout, ele tem a ver um pouco com isso. Porque a gente absorve as frustrações, os xingamentos e as tretas dos tutores, cara. Sim. Porque não estamos preparados para isso. Então, o cara que for fazer veterinário, estudante de veterinária, ouve aí o que o Rodrigo falou. Você não tem que gostar de pessoa. Você tem que amar as pessoas. E você tem que amar as pessoas tristes e injuriadas com você. E você tem que lidar com isso todos os dias pro resto da vida. E sem contar que, normalmente, a maioria dos alunos, se você perguntar, ele faz veterinária porque ama animal. Além dele lidar com todas essas questões em relação aos tutores, ele vai lidar dia após dia com animais sofrendo por algum motivo, machucados, deprimidos, tristes, maltratados. A maioria das vezes não, mas vai acontecer de lidar com óbitos, com mortes, com eutanásia, e os alunos também os profissionais não estão hoje preparados para isso. Então, além de ter toda essa questão interpessoal entre humanos, existe um conflito entre o amor dele por animais e pela profissão e às vezes não conseguir resolver determinados problemas. O Fecchio falou aqui, não podia deixar de ser citado, da síndrome de burnout, onde a nossa profissão, a medicina veterinária, é a profissão com o maior número de suicídios no mundo. E isso é muito grave, né? Eu, infelizmente, no ano retrasado, eu perdi três colegas de turma por suicídio. Cara, isso é triste, isso é muito preocupante, né? A gente tem que ficar muito esperto com isso daí também. Eu já perdi, não colega de turma, mas calouro meu por causa do suicídio também, e assim, é bem complicado. Sem contar que a veterinária, além de ser a que mais tem burnout e tudo, a gente é a única profissão que faz eutanásia, porque em humanos o pessoal trata com doenças terminais também, mas não, eles fazem o que eles podem, na verdade, e enfim, e a gente tem essa possibilidade, e às vezes ter que sugerir ao tutor fazer eutanásia, muitas vezes o tutor precisa de acompanhamento psicológico e a gente também precisa, né, porque senão a gente acaba surtando em relação a isso, né. Eu já passei por burnout, já tive depressão durante o mestrado, enfim, aposto que vocês dois também já devem ter passado por alguma experiência semelhante, e é difícil realmente, porque a gente às vezes, por orgulho próprio, não procura acompanhamento psicológico, não procura outros profissionais para ajudar a gente nisso, e aí tem os tutores também que estão na mesma situação, realmente é bem complicado essa questão. Realmente é algo que a gente tem que levar em consideração, até que eu disse muito bem, isso é uma falha na medicina, no curso, na grade curricular da medicina veterinária. Eu concordo com ele que devia haver alguma disciplina relacionada à psicologia, assim como devia ter também algo relacionado à gestão de negócios, de empresas e etc, porque o veterinário hoje ele sai para o mercado totalmente cru, não sabe nada em relação ao próprio negócio. Ele abre uma clínica ali de qualquer jeito, vai dando murro em ponta de faca, errando, perdendo dinheiro, ele fecha a clínica dele e fala que o mercado é ruim, quando na verdade ele não tinha experiência para lidar com o mercado. Né? Eu tive uma disciplina de
de 1 ano de administração e contabilidade rural. Só que assim, foi 1 ano aprendendo a fazer continha de somar e de subtrair. Coisas importantes como abrir o CNPJ. Ninguém ensina nada. Coisas básicas de contabilidade, como fazer uma folha de pagamento, como pedir um bendito de uma alvará na prefeitura. Ninguém ensina pra gente. Então tem que ficar dando... Quem já foi estagiário lá com a gente, comigo, sabe que no estágio eles vão passar e eles vão ver pedido de material, tabela de custos, parte de funcionário, as contas a pagar, receber, juros e etc. Eles têm que ter noção disso. Isso faz parte do aprendizado. Estágio não é só chegar lá, ver qual foi a medicação, como foi feito o procedimento, isso e aquilo. O estágio é a oportunidade que o aluno tem de estar em imersão dentro de um universo que ele quer participar, que ele vai fazer parte num futuro muito próximo. Ele escolheu profissionais que para ele são uma referência, são referências, e ele está ali dentro, justamente para vivenciar, pegar, claro, as experiências profissionais que vão desde o aspecto clínico, médico, cirúrgico, até a parte administrativa. Então, acho que nos estágios, podia sim ter um incentivo maior também aos alunos vivenciarem um pouco mais essa questão burocrática da empresa. Isso é importante. E falta muito também planejamento de carreira. Por quê? O profissional autônomo veterinário, ele se enxerga como um desempregado. Parece que autônomo é o cara que não tem emprego. Tá? Você não está vinculado a lugar nenhum, logo você é um desempregado. E não tem nada a ver, cara. O profissional autônomo é como se fosse uma empresa de um único funcionário. Então ele tem que gerir atendimento, ele tem que gerir a consultoria, a prestação de serviço, etc. E isso é fundamental tanto para ele construir a carreira, para ele planejar o crescimento e para ele manter a autoestima, sabendo que ele é um construtor da própria carreira e não um desempregado que nem ele mesmo se julga, ou o pai dele julga ele, né, porque queria que ele fosse funcionário público, né, e o primo dele que mora em Nova York e trabalha na Bolsa de Valores é comparado com ele no fim de semana, né, e piora a vida do cara. Então, a gente precisa entender melhor a gestão da clínica, das empresas, mas acima de tudo da carreira, porque gerir a carreira vai proporcionar para que ele consiga se inserir no nicho que ele quer, seja autônomo, seja clínica, seja ser um professor, seja ser um funcionário público. A decisão vai ser dentro do planejamento dele e não dentro da pressão externa. Bem por aí mesmo. E aproveitando que a gente entrou um pouco nessa questão de planejamento de carreira, para um médico, assim, para um estudante que está querendo trabalhar com a parte de selvagens, quais são as possibilidades para o recém-formado ali? Eu sei que existe a parte, por exemplo, de exóticos ali, de trabalhar com clínica, existe a parte de selvagens propriamente dita. Como que funciona? Como que vocês dividiriam, assim, as áreas de atuação do médico veterinário de selvagens? Uma pergunta muito frequente. O que fazer? Com o que eu vou trabalhar depois de formado se eu escolhi ser um profissional da medicina de animais selvagens? Essa pergunta até deixo para os alunos, quem estiver assistindo aí. E aí, você quer trabalhar com animal selvagem? Você vai trabalhar com o que depois de formado? Você vai trabalhar com o que aparecer. Porque tudo vai ser importante e aplicável na medicina de animais selvagens. Né? O maior conselho que eu posso dar hoje para um aluno de medicina veterinária que está no primeiro semestre e quer seguir essa nossa área: não negligencie nenhuma disciplina durante o curso. Na verdade, esse é um conselho que eu dou para todos os alunos. Se você quer ser um bom veterinário, não negligencie nenhuma disciplina durante o curso, mas especialmente na medicina de animais selvagens. Eu quero trabalhar com selvagens, então eu vou cagar para clínica de pequenos animais, porque não me interessa. Então eu não quero saber de clínica de grandes. Cólica de cavalo, não quero nem saber, meu negócio é animal selvagem. Gato? Que mano é gato? Pô? Eu gosto de animais selvagens. E quando você vai lá e cai no mercado, quem são os lobos, raposas, cachorro do mato? São cachorros. A anta, ela é um cavalo. Nós temos vários outros animais com uma fisiologia muito parecida. Lagomorfos, alguns roedores, com trato digestório. Nós temos os ruminantes. Vocês fazem ideia de quantos ruminantes selvagens nós trabalhamos? Ainda temos aves, répteis, só que lá durante o curso você não deu a mínima para essas disciplinas. E você se forma e fala: minha faculdade não me preparou direito para isso. Minha faculdade era uma porcaria. Aluno reclama. O que eu fico muito triste de ver hoje é aluno queimando o filme da instituição de ensino que está formando ele. Cara, isso é horrível, isso é um tiro no pé. O cara tá falando mal da casa dele, de quem vai formar ele e que vai jogar ele no mercado. Então tá na hora do aluno parar de reclamar e começar a agir. A sua faculdade não tem a disciplina, não tem nada, meu amigo, vai atrás. A gente tem curso, a gente dá curso pelo Brasil inteiro. Vários outros profissionais estão girando o Brasil inteiro, assim como a gente. O Brasil e o
mundo, congressos, tem aulas online, cursos online, estágios, enfim, dizer que não é possível, você vai me desculpar, mas a gente nunca vai aceitar isso daí como uma desculpa, certo? Então, áreas de atuação, nós temos várias. Clínicas de pequeno é área de atuação para animais selvagens, sim. Como quem falou que não? Tudo que é feito hoje na clínica de pequenos é totalmente extrapolável para a medicina de animais selvagens. Assim como patologia, trabalhar em laboratório e nas outras várias áreas da medicina veterinária, sem dúvida vão contribuir diretamente para você ser um profissional melhor na medicina de animais selvagens. As áreas de atuação hoje são as mais diversas. A gente tem hoje criadores comerciais, científicos, zoológicos, responsabilidade técnicas de outras pessoas que mantêm animais silvestres em grande quantidade, clínicas especializadas, consultorias, órgãos ambientais necessitando de profissionais especializados nessa área. Hoje, eu costumo dizer... De fauna. Tudo, mas tudo que você imaginar. A gente vai para a África, imagina o tamanho do continente africano. Não tem profissional para trabalhar com animais selvagens na África. Sabe quantas faculdades de medicina veterinária tem na África hoje? Continente africano. Uma faculdade de medicina veterinária no continente africano, Universidade de Pretória. A cada 3 anos, e são 9 anos de curso, a cada 3 anos, um aluno quer trabalhar com vida selvagem na África. A gente estava lá agora na última turma do Vets Go Wild, veterinários do mundo inteiro trabalhando, prestando serviços na África, porque simplesmente não tem profissionais. Tem um monte de brasileiro trabalhando lá, americano, europeu. E vai me dizer que o mercado não existe? Pô, você vai me desculpar que tu nunca vai descer goela abaixo, porque o mercado tá aí para quem trabalha, para quem quer. O resto, cara, o mercado passa por cima mesmo. E quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram durante a formação de vocês, assim? Na parte, pode ser de selvagens, pode ser profissional, pode ser pessoal. Vocês tiveram alguma coisa que vocês falam, putz, isso aqui foi foda, assim, que vocês achem interessante comentar com o pessoal? Cara, isso é meio cíclico. O que eu vejo de dificuldades? Quando você está no meio da graduação, a sua dificuldade é obter conhecimento de animais selvagens. Porque você não tem professor que mexe com isso, não tem aluno que mexe com isso, você não tem aula sobre isso. Então essa é a primeira grande dificuldade de quem quer mexer com animais selvagens. É buscar informação sobre as espécies. Quando você vai chegando no fim da graduação, a sua grande dificuldade é saber como se inserir no mercado de trabalho de animais selvagens, que é o que o Rodrigo falou. Cara, primeiro começa, depois você vai se adequando, tá? Mas essa é uma grande dificuldade, né? Como que eu trabalho? Uma dificuldade muito importante nesse momento é a pressão externa, familiar. Logo que você se forma, sua família quer que você já tenha um emprego ganhando 40 mil reais, velho. É que seja um funcionário público, né? Exatamente. A estabilidade e a segurança. Férias, trabalhando das 8 às 5, sem ter sábado e domingo para passear. Essa é a ideia. Então, as pessoas te pressionam. Você tá desesperado. Você tá trabalhando com uma área que não é a sua, porque você ainda não se inseriu onde você quer. E as pessoas ainda estão falando que você não faz direito, que você ganha mal, e você não tem um vínculo de funcionário público, você é um autônomo desempregado. Essa transição, ela é bastante complicada, tá? Eu acho que o cara, ele tem que entender que vai passar por isso. Todo recém-formado vai tomar no cu, cientificamente falando. Entendeu? Vai. Então já sabe que vai rolar isso, já se prepara, já avisa a família, fala, pai, depois que eu me formar, eu vou ficar 2 anos me fudendo. Tá bom? Mãe, vai ser assim. Já se prepara para aquele problema. Vou precisar me especializar quando me formar, eu preciso ter um conhecimento diferenciado, então ele tem que ter isso em mente. O terceiro grande desafio vai ser escolhido como um profissional para algum lugar. Então, por que alguém vai te contratar? Por que alguém vai te chamar? O que você tem de melhor? Sei lá, se eu e o Rodrigo formos contratar alguém, o que eu vou pensar na hora de contratar alguém? Eu falo isso porque amanhã a gente vai fazer seleção com 3 profissionais, amanhã cedo, tá? O que a gente vai buscar em você? Então, esse diferencial, inicialmente, ele vai ser técnico. Você tem que ter curso, você tem que ter lido pra caralho, você tem que manjar tecnicamente daqueles bichos, você tem que ter uma pós-graduação. Então, essa bagagem estrutural técnica vai ser uma grande dificuldade. Por quê? Porque ela exige tempo e exige sacrifício. Você vai ter que sentar, estudar pra caralho, escrever, ler, que é uma coisa que o aluno não está habituado, tá? Aluno é um cara passivo. O
professor dá aula, ele assiste aula. Então, o aluno é passivo. Ele depende de alguém dar o conhecimento para ele, que é o professor. E ele fica mal acostumado. Ele tem que se tornar estudante. O que é estudante? Estudante não é aluno. Estudante é quem estuda. Quem pega livro, quem lê, quem escreve, quem faz resumo, etc. O cara não quer fazer isso. Ele quer que o professor dê os slides, caia na prova que estava nos slides e acabou. Para selvagens não vai ter isso. Ele vai ter que buscar essa bagagem. Se ele não tiver habituado ao sacrifício de estudar, de ler, de correr atrás, de se formar, de perder fim de semana, de deixar de sair para as festas, para formar a estrutura da carreira dele, ele vai sofrer. Eu acho que isso é para todas as áreas, mas as outras áreas talvez ele tenha tido uma formação melhor durante a graduação. Na área de selvagens isso vai depender mais dele, né? Então vai ser uma grande dificuldade. E aí que vai estar o diferencial, aí que a maioria desiste, né? O Rodrigo depois vai comentar com vocês aí da dança da chuva que ele faz. Mas é mais ou menos isso. No momento que a coisa aperta, o cara desiste para buscar uma facilidade, tá? Isso para várias coisas na vida, para várias formações, várias áreas da veterinária. Então, essa busca por facilidade, ela vai fazer muitas vezes o cara desistir da profissão. Então aí a gente vai ter um gargalo. O cara que passa desse gargalo, ele vai conquistar o mundo, literalmente falando. Ele vai entender que ser importante em qualquer lugar só depende dele, do quanto ele vai se preparar para ser a pessoa certa para aquele lugar X, seja África, seja Estados Unidos, Macedônia, aonde for. O cara que entende que ele é o grande responsável por ser o que ele quer, conquista o mundo, velho. Igual o Rodrigo falou aí. O aluno de medicina veterinária, ele tem que ter em mente, vou ser rápido só para concluir o que o Félix falou, ele tem que ter em mente que ele escolheu uma profissão onde ele vai estudar para o resto da vida. É simples assim, não tem meio termo. Na medicina veterinária, independente da sua área, se você quer ser um bom profissional, você vai estudar para o resto da sua vida. Eu costumo dizer que nós trabalhamos com o que tem de mais nobre no mundo, saúde animal. Não tem nada mais nobre do que isso no mundo, na minha opinião. E eles não merecem nada menos do que o nosso melhor. Se você não está disposto a se sacrificar, como o Félix falou, para oferecer o seu melhor a um animal, ainda dá tempo de você mudar de profissão. Isso aqui não é feito para você. É simples assim, tá? É simples dessa forma. Eu costumo brincar que ser um bom veterinário é redundância. Porque se não for pra você ser bom, troca a profissão, velho. Vai fazer outra coisa. Tem profissão mais fácil, tem profissão que dá mais dinheiro, tem profissão que dá menos depressão, entendeu? Vai vender coco na praia, que é mais suave. Não tem problema nenhum em você buscar algo que te traz felicidade, se eventualmente a veterinária não for o que você inicialmente imaginou que fosse trazer aquela felicidade. Como eu disse, a gente decide muito cedo a profissão. E às vezes a gente erra. Errou, procura outra coisa. Agora, se for para continuar e ser veterinário, seja fodão. Pelo seguinte, cara, os animais não tem como expressar o que eles precisam. Eles dependem da nossa compreensão e da nossa competência em entender o que está acontecendo para eles se sentirem bem. Isso é uma responsabilidade foda. Se não for para você tratar bem um animal, fazer o melhor, esgotar as suas possibilidades para salvar um bicho ou oferecer melhor qualidade de vida, larga a profissão, cara. Não cabe pro veterinário ser qualquer um. Não cabe. Então, ser um veterinário bom é redundância. Se não for para ser bom, troca. Só contando uma experiência pessoal aqui, quando eu tava lá no 3º ano da faculdade, eu vi uma oferta de estágio no Tamar, acho que é em Santa Catarina, se não me engano. Pô, era super legal, um estágio meio diferente, assim, que você tinha que ficar lá, dormir lá, tinha até... tinha lugar pra você dormir, comer, refeitório, você tinha que ficar lá direto, acho que 1 mês ou 2 meses. E na época não tinha carteira de motorista, tinha que ter carteira de motorista e carteira de moto. Aí eu falei assim, tem que ter carteira de motorista, nem vou fazer. Mas, porra, eu me arrependo tanto, velho, de não ter dado meus pulos pra arranjar uma carteira de motorista e ter ido lá e fazer estágio, que eu tenho certeza que ia ser muito massa. E, enfim, é isso que às vezes os alunos não percebem. Eu tenho noção de que eu perdi uma puta oportunidade, mas tem gente que fala, aquele estágio lá é arranjado, aquilo lá fica arranjando desculpa porque a pessoa não teve a coragem de ir lá e dar a cara a tapa e fazer o que ela deveria estar disposta a fazer, né? Luiz, pra você ser pessimista é muito fácil, cara. É só você não fazer nada, que com certeza vai dar errado, certo? Agora, você ser otimista dá muito trabalho, porque você tem que ir atrás,
correr para fazer as coisas acontecerem e atingir o seu objetivo. Então as pessoas hoje elas são muito pessimistas. Elas estão esperando aparecer uma pequena barreira para dizer, tá vendo? Eu falei que não dava e desistir, certo? Veterinária não é para pessoa pessimista, não é para gente negativista, não é para gente fracassado, que eu falo, com esse espírito fracassado. A gente tá aqui para dar o nosso melhor, cara. Então ser pessimista é muito fácil, faz nada que vai dar errado com certeza. Com certeza. E aproveitando que a gente entrou nessa questão de mercado de trabalho e tudo mais, o pessoal sempre me pergunta sobre a residência na área de selvagens. Vocês acham que é um bom degrau de entrada, assim, para a área de selvagens, a parte da residência e até mesmo a área acadêmica, aproveitando que vocês dois fizeram mestrado, o FEC fez um trato. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui, que quando eu tava na graduação, eu fiquei conhecendo o FEC, foi daí que eu comecei a acompanhar mais o trabalho dele, num programa de TV na Eliana, eu acho, que o FEC... Ele fazia a dança dos dedinhos, é isso? É, que o FEC foi lá tratar de um leão, alguma coisa assim, que tava sofrendo maus tratos, era um negócio nesse esquema. Eu queria só fazer esse adendo aqui. A graduação foi o ano passado, né? Só que os caras É isso aí. Então, você perguntou a respeito do mercado, foi isso? Da parte da residência, da área acadêmica. Residência, assim. isso. Cara, a residência hoje ela é um belo de uma possibilidade para o aluno estar preparado para enfrentar hoje o mercado pós, na medicina de selvagens. Assim como temos as especializações, etc., a residência hoje ela é importantíssima. Antigamente não tinha isso, né? A residência hoje é a possibilidade que o formado tem, que o médico veterinário tem, de ficar em imersão em um local, recebendo informações e vivências práticas o tempo inteiro para poder lidar com aquela situação. E hoje, nada melhor do que toda essa pressão e essa vivência prática para forjar uma pessoa pronta para o mercado de trabalho. É bem isso daí, tá? Então a residência hoje, ela realmente é algo muito importante, muito útil na medicina de veterinária de animais selvagens, nas outras áreas também. E nós temos hoje vários programas de residência espalhados pelo Brasil e especializados na medicina de animais selvagens de altíssimo nível, né? Então fica a dica para o aluno. Se vocês têm interesse em fazer uma residência, façam. É puxado, é pressão o tempo inteiro, como tem que ser mesmo, certo? Mas existem vários programas de residência aí pelo Brasil de altíssimo nível e vale muito a pena eles se inserirem nesse programa. Eu acho hoje, Luiz, que além da residência, nós temos aí diversas ferramentas de complementação e de formação de carreira. Residência é uma delas, pós-graduação lato sensu é outra, mestrado, doutorado, programas de aprimoramento profissional, programas no exterior de voluntariado e formação acadêmica, tudo isso. A gente tem tanta que às vezes o cara fica sem saber qual escolher, sem saber qual é a melhor. E não existe uma fórmula mágica. Depende de qual que é o objetivo de vida de cada um. Qual que é o seu plano de carreira? Eu costumo fazer uma analogia com o Waze. Você, quando vai se formar, você liga o seu Waze profissional. Você fala, eu quero chegar lá. Lá onde? Lá onde o Rabelo chegou. O Rabelo é minha referência. Então eu quero chegar lá onde o Rabelo chegou. Você traçou seu destino. Daqui até lá, você vai escolher os melhores caminhos para isso. Às vezes, o melhor caminho é uma residência, um mestrado, um doutorado, para onde você quer chegar. Às vezes, você tem outro destino. Eu quero chegar onde o fulano chegou. E o caminho dele é outro. O Waze, quando você põe, ele traça outro caminho, que às vezes não envolve mestrado e doutorado, envolve as outras ferramentas. Residência, pós-graduação, lato sensu. Então, não tem a melhor ferramenta. Tem aquela que melhor se adequa para a sua formação. O que eu acho? Eu acho que nós, brasileiros, hipervalorizamos mestrado e doutorado. Eu tenho os dois. Então, eu acho importante e for importante na minha carreira. Por isso que eu tenho propriedade para falar. Por que eu acho que hipervalorizam? Porque parece que alguém que fez mestrado e doutorado é melhor que os outros. E não tem nada a ver, cara. O mestrado e doutorado quer dizer que você, naquele momento, com aquela dada espécie, avaliou aquele aspecto. É um pontinho específico da ponta do... Eu estudei a prótese no bico do tucano toco, que é uma das espécies, no período X, dentro de uma universidade X. Acabou. Isso não quer dizer que eu sou um veterinário melhor que os outros em aves, entendeu? E a gente tem essa percepção. O brasileiro, ele fala, o cara tem mestrado, doutorado, ele é melhor. E não é.
Então, às vezes, a pessoa se ilude como se a formação acadêmica fosse projetar ele para o mercado de trabalho. E não é. Tanto que tem um monte de nego com mestrado e doutorado que estão numa posição pior do que o cara que não tem isso, entendeu? Se essa consequência fosse fácil, ia rolar. Então, se você quer alavancar sua carreira no mercado de trabalho, dependendo da área do mercado de trabalho, mestrado e doutorado não é a melhor ferramenta. Talvez a residência seja, talvez a pós-graduação seja, mas essa fórmula mágica depende do objetivo individual. Mas é muito bom hoje no Brasil ter as várias ferramentas. Você ter residência com animais selvagens, em zoológico. O Zoo de Sorocaba, junto com o pessoal da Unesp de Botucatu, tem um puta programa. Zoo de São Paulo tem. Aí, na Federal do Paraná, tem um programa show de bola com o professor Rogério e vários outros aí no Brasil. Então, residência hoje tem vários. Mestrado, tem vários. Doutorado, tem vários. Pós-graduação Lato Sensu, vários. Eu e o Rodrigo coordenamos uma em São Paulo. Pode fazer o jabá aí, inclusive, para os nossos ouvintes. Não vou ficar falando muito da melhor pós-graduação do mundo, onde eu e o Rodrigo coordenamos. Mas, assim, tem ferramenta na área de animais selvagens para você construir sua carreira. A residência é uma muito boa. Tem entre várias aí. Porque ela atrela formação acadêmica com experiência clínica, né? E, dependendo do programa, ainda está ligado a um zoológico, que é show de bola. Então, é uma das ferramentas melhores que a gente tem. Mas eu saliento, escolha a ferramenta dentro do seu caminho, dentro do Waze. Não vai pegar a Marginal Tietê porque todo mundo pegou, se não é o caminho vai te levar para onde você quer. Qual que é o nome da pós? A faculdade chama FAMESP, fica aqui em São Paulo, em Jabaquara. Começamos a turma recentemente, a turma está lotada, 35 alunos, vamos ter que matar uns 10 para abrir vaga. Mas provavelmente em outubro a gente abre mais uma turma aí. É uma pós focada em clínica. A gente aborda pouco animais zoológicos, essas coisas aí. Clínica médica e cirúrgica de pets silvestres exóticos é o nosso alvo principal. No nosso Instagram lá, a gente azucrina, manda um monte de coisa. Depois, no final, a gente vai deixar nossos e-mails aí também. Quem quiser saber mais da área, quem quiser artigo, PDFs, quiser fazer perguntas que eventualmente não conseguiram fazer aqui sobre a área, sobre a pós, sobre cursos, sobre a vida, estaremos à disposição sempre. Não tivemos essas pessoas sendo referências pra gente quando a gente estava em formação e fez muita falta. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? É isso aí. Então, azucrinem a gente. E, gente, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, como médico veterinário, como estudante, como tudo, vocês vão pra África. O que vocês fazem na África? Contem mais sobre essa coisa, assim, que na minha cabeça parece uma coisa de outro mundo, assim. Vocês irem trabalhar lá na África com os, sei lá, bichos da savana. Contem tudo que vocês quiserem sobre isso, as experiências que vocês tiveram lá, quais são os objetivos, se são só cursos. Cara, isso é uma experiência incrível na nossa vida, tá? Eu já fui para lá 4 vezes e espero ir mais 380, porque a experiência de vida é muito legal. Eu acho que todo mundo devia um dia dar uma volta na África, sendo veterinário ou não, tá? É um continente lindo, uma cultura foda, um povo que se assemelha a gente no sentido de viver desigualdades sociais, sofrimentos de uma forma alegre, cantante, brincando. Então é um país que ele traz uma sensação muito boa, ele regenera aí a energia, a alma, a porra toda, indico todo mundo. Nossa função pontual é o seguinte: a África tem um monte de animais selvagens e um monte de problemas ligados a isso. Problemas clínicos, problemas de tráfico, problemas econômicos, sociais, num contexto de fauna selvagem. E eles precisam de gente o tempo todo trabalhando com os animais, seja no contexto educacional, seja no contexto clínico, seja contra o tráfico e etc. Então, o que nós fazemos? Nós nos inserimos dentro de um trabalho que um determinado grupo de veterinários precisa desenvolver. Então, por exemplo, em determinadas épocas do ano, eles precisam anestesiar os rinocerontes para ver se as fêmeas estão prenhas,
se não estão doentes, se eles estão dentro de uma pastagem legal ou se estão numa área longe de serem abatidos, por exemplo, pelo tráfico. E para isso eles precisam de pessoas capacitadas, veterinários. O que eu e o Rodrigo fazemos? Nós organizamos um grupo de alunos e inserimos dentro desse trabalho que já vai ser realizado lá. Então a gente tem uma troca muito legal. O aluno vai ter uma experiência muito boa, muito legal, inédita, e aquele grupo de trabalho vai ter uma mão de obra que vai facilitar aquele manejo e aquela anestesia, aquele exame clínico, aquilo tudo, né? Então, isso do ponto de vista veterinário funciona de uma forma sinérgica e nos momentos em que nós não estamos aí em cima dos bichos, a gente trabalha outras coisas. Por exemplo, auxiliar um orfanato onde tem crianças portadoras de HIV que foram abandonadas pelos pais, a gente vai lá, o Rodrigo roda as crianças, joga pro alto, joga bola, os moleques saem de lá tudo tatuado por causa do Rodrigo. Por causa do Rodrigo, né? Só por causa de mim. Então, a nossa função, na verdade, é abrir para uma meia dúzia de alunos, aí 15 alunos, e inserir eles num contexto de trabalho que já é fodão no mundo. Essa viagem, como o Fecchio falou, é uma viagem que muda a vida da pessoa nos mais variados aspectos, sejam profissionais, sociais, pessoais, né? Como o Fecchio falou, visitem a África quando possível, quando vocês puderem, é algo que vai mudar a vida de vocês. E o que a gente faz justamente é isso. É um trabalho que já é desenvolvido, que nós conseguimos nos inserir nesse trabalho e abrir a possibilidade de estudantes ou outros profissionais também vivenciarem esse trabalho. Então a gente faz translocação de animais, de megavertebrados, fêmeas prens para a área de segurança para não serem caçadas, para áreas de reprodução, manejo, troca de rádio colar dos guepardos, dos leões, etc. Enfim. Surf de girafa. O Fecchio gostou de esquiar de girafa lá, no laço a girafa saiu arrastando ele de peito pela savana. Então são coisas bem legais, assim, realmente é uma vivência impressionante e dentro de um país que, na minha opinião, ali sim é o berço da civilização, né? Então, assim, é uma viagem que é imperdível. Em algum momento da sua vida você tem que ir lá. A gente está tentando transformar isso em algo mais frequente. Ano que vem a gente vai ter, de novo, o Vets Go Wild. E estamos com uma novidade para surgir aí, que eu não vou falar aqui ainda. Vamos esperar as coisas se firmarem. Mas a gente está conseguindo aí uma outra possibilidade também na África de visitar um outro país, uma outra área, com outros animais sensacionais. Vou adiantar aqui rapidinho, são os gorilas e os bonobos. Fica por aqui. Logo, logo a gente vai ter novidades em relação a esses bichos aí. E essas viagens que vocês fazem são todas na África do Sul, ou varia, assim? Até o momento, sim. Agora a gente está pretendendo expandir para outros países dentro do continente africano. O problema, assim, envolve outras questões políticas, sociais, né? Alguns países que a gente pretende trabalhar, por exemplo, tem histórico de guerra civil. Conflitos, né? Conflitos, ou mesmo não tem, às vezes, uma infraestrutura confortável para a gente trabalhar com um grupo, né? Nossa ideia também não é pôr o pessoal na roubada. A gente faz sofrer, mas mole não é, mas colocar em roubada não dá. Já não basta o risco normal relativo ao trabalho que a gente exerce lá diariamente. E o cara tem que comer a cada 5 dias, tomar água a cada 7, né? Não dá pra bater. A minha orientadora, ela foi algumas vezes pra África, acho que foi umas 3 ou 4 vezes, porque um grupo da França convidou ela pra fazer a parte de reprodução. Então eles trabalham só com reprodução de guepardos, e aí eles vão lá pra mexer, ver se tentar coletar sêmen. Acho que até comentei com o Rabelo já isso também. Coletar sêmen, fazer inseminação artificial. E ela conta que cada vez que ela foi lá, na verdade, era uma experiência incrível, assim, e a gente que é aluno dela fica babando, pô, que queria ter essa oportunidade também. E é por isso que eu acho legal essa oportunidade que vocês dão aos alunos e aos médicos veterinários de terem essa experiência, né? Porque acho que eu pelo menos não conheço nenhum outro grupo que faça esse tipo de experiência aí, e acho muito, muito massa, cara. E eu queria ver com vocês, aliás, antes de falar sobre isso, outra coisa super legal que eu sei que vocês fazem também são próteses 3D para animais. Então, próteses de bico, principalmente de bico, né? Que eu vejo vocês fazendo. Me conta como que foi essa iniciativa que vocês tiveram de começar a trabalhar com prótese 3D de dente. Eu sei que vocês fazem também. Como que funciona isso, assim? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai ficar super interessado. Eu tenho certeza que o pessoal vai rir da nossa cara. Por quê?
Se você não faz ideia, cara. Mas eu vou contar como é que foi. Num dado momento da minha vida, acho que em 2014, eu já trabalhava com prótese de bico, usando outras técnicas. Eu fiz meu mestrado, eu terminei mestrado em 2011, e meu mestrado foi com prótese de bico, trabalhando outras coisas, prótese homóloga, fixação de bico de cadáver, outras técnicas aí. E aí, num dado momento, eu conheci o Paulo, que era um cara que fazia planejamento cirúrgico 3D para reconstrução de face. Humano. O Paulo é dentista humano, forense. O cara pega um crânio que ele acha no meio do mato, ele digitaliza, vê onde insere os crânios, os músculos. Vê pelo DNA, onde insere os músculos, vê pelo DNA se era homem, se era mulher, se era branco, mulato, negro, etc. Põe como é que era a inserção à pele e faz um retrato falado 3D daquele crânio. Tipo aquelas coisas de Story Channel. CSI. É esse cara aí, Paulo Miyamoto. Eu tive uma aula com ele no doutorado, tal, não sei o que, já mexia com prótese, beleza. Levantamos aí essa questão sem grandes pretensões. Aí um dia eu fui para casa do Rabelo, em 2014, estávamos lá, para eu tolerar o Rabelo eu tenho que beber muito, então a gente fica na cerveja junto lá. E ele falou, cara, eu tô com um jabuti aqui que não tem casco. Eu falei, como não tem casco? Ele falou, cara, caiu o casco, caiu as placas ósseas e ele tem hoje uma fibrose, onde seria o casco. O bicho é todo mole e, cara, eu não sei mais o que fazer. Faz mais de um ano que eu trato esse bicho todos os dias, já teve melias, já teve infecção, não sei o quê. Será que não dá para usar alguma dessas técnicas doidas de bico para fazer o casco? Aí eu falei, porra, meu irmão, conheci um cara que deu aula para mim no doutorado, que manja disso. Ele conhece um outro maluco que é design 3D, que também faz umas paradas. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar umas fotos pros caras. Vamos criar um grupo aqui no WhatsApp, 2014, né, cara? Para criar o grupo, pô, tinha que fazer tutorial no Google. Ninguém sabia dessa merda. Criamos um grupo lá, mandamos umas fotos pros caras, colocamos o jabuti em cima de uma latinha de cerveja, no quintal do Rodrigo. O jabuti não saía andando, tiramos umas fotos, mandamos pros caras. Velho, passou 40 minutos, os caras mandaram um arquivo de vídeo, o jabuti 3D girando assim, ó. Os caras pegaram as fotos e usaram um software e transformaram numa digitalização 3D. E mandaram. Falou, cara, já temos o jabuti 3D, temos que agora fazer o casco. Eu falei, caraca. Aí começou assim, no quintal do Rodrigo, tomando cerveja com o jabuti em cima da latinha, foi o start. E aí a gente começou a trabalhar outras coisas. Aí digitalizamos um outro jabuti saudável, sobrepomos as duas imagens, tiramos o jabuti doente, sobrou só a parte do casco, mandamos imprimir, e aí a gente começou nessa linha, né? Como a galera brinca, assim, grandes ideias surgem às vezes do nada, né? Ao acaso, né? Explorar melhor tecnicamente, desenvolver ferramentas, softwares e outras coisas. E aí a coisa caminhou bem. Mais técnica, mais profissional, mais científica. Mas o start, cara, foi uma coisa bem casual, assim. Eu vou pedir pro FEC mandar algumas fotos para deixar no post ali desse podcast, mas vocês podem entrar tanto no Instagram do Roberto FEC quanto do Rodrigo Rabelo, que vocês sempre postam fotos lá, né, dos bicos. Então, um tucano com um bico inserido ali, com 3... Nossa, acho muito massa, cara. E aí, nessa brincadeira, cara, a gente virou grupo de veterinários e outros profissionais com o maior número de aplicações de prótese 3D em animais no mundo, velho. Nós temos aí 20 casos, aproximadamente, usando essa tecnologia, enquanto que outros países, cada pequeno grupo tem, sei lá, 2 ou 3 casos realizados. E o mais legal é que nos Estados Unidos, por exemplo, quando souberam, né, a gente até tentou fazer os contatos e tal, a gente meio que foi motivo de piada, né? Porque brasileiro querer fazer prótese 3D, aonde, né? Eles tinham feito uma prótese da face de uma região rostral de uma tartaruga marinha, uma prótese de 5x7 com 90 gramas de peso, e o custo ficou de $80 mil, né? Então, uma prótese assim, que ficou muito bom, muito bonito, funcionou, o animal foi salvo, mas, na minha opinião, totalmente fora da realidade da medicina veterinária. E falaram um monte de coisa que não ia dar certo, que a gente ia fazer
3D, etc. Enfim, na nossa técnica, que é a técnica que a gente desenvolveu nessa equipe multidisciplinar, uma prótese da Fred, por exemplo, que tem algo em torno de 31 centímetros, 2,2 kg de peso. A Fred é o jabuti. A tartaruga. É o jabuti. Então, uma prótese de 30 e poucos centímetros com um pouco mais de 2 kg de peso, saiu por R$136. Digitalizada com fotografia de smartphone. Sem tomografia, sem scanner caríssimo, sem impressora, a impressora montada no Brasil, com material derivado da cana-de-açúcar, que é o ácido polilático. Então, assim, foi isso que fez a nossa técnica se alavancar. Hoje ela está sendo replicada aí em vários países, e o mais legal foi que o país que justamente falou que não ia dar certo, eles mesmos ofereceram um prêmio, uma votação em 2016, quais seriam as 20 melhores impressões 3D do ano, e das 20 melhores impressões, 2 animais eram nossos. Né? Então, mais uma vez eu falo, o mundo dá voltas, você não precisa fazer nada, apenas trabalhe que as coisas vão acontecer. E importante é a gente pesquisar, desenvolver técnicas que sejam aplicáveis na nossa realidade. Não adianta você fazer uma prótese de $80 mil na NASA, dentro do seu projeto de pós-doutorado, que ninguém nunca mais vai usar aquilo. Não cabe numa rotina clínica. Vai servir simplesmente para você desenvolver aquele projeto X pontual. Então, a gente sempre tem a preocupação de trazer para a realidade, para que seja aplicável, para que outros veterinários possam usar e que o conhecimento gire, né? Que o conhecimento vá para frente aí sem egos, egoísmos, nem nada disso. Então, hoje nós temos a capacidade, a possibilidade de, durante uma consulta, chegar um paciente de emergência e depois de estabilizado clinicamente, a gente já começar a desenvolver e resolver uma fixação protética naquele animal totalmente baseada em tecnologia 3D, que inclusive, também vou deixar o gostinho para vocês aqui, em breve vocês terão novidades relacionadas também ao nosso trabalho com tecnologia 3D de impressão. Esse vai ser bem legal também, fiquem no aguardo aí. Preciso começar a andar longe desse cara aqui, Luiz, porque cada vez que eu fico perto a gente fica fritando o cérebro e inventando uma coisa, cara. E o pior que eu me mudei para São Paulo e agora eu tô morando a nossa distância era muito grande, né? Brasília, São Paulo. Aí eu me mudei para São Paulo e não satisfeito me mudei pro mesmo prédio que ele mora no segundo andar e eu no terceiro. Então agora fudeu. Então. A gente tem uma latinha com barbante assim que vai de uma janela a outra para trocar ideia, entendeu? E aí ele fica te azucrinando a noite inteira. Pô, Feco, eu lembrei de tal coisa, por que a gente não faz tal coisa? Não, ele fica falando, vai fazer tatuagem, cara, faz tatuagem. Ele fica na minha orelha. Eu acho muito legal essa história de vocês, porque eu lembro que há alguns anos não, uns 4 anos mais ou menos, pra fazer postagem pro blog do Veste Depre, eu sempre pesquiso em blogs dos Estados Unidos, blogs internacionais em inglês, pra ter ideia, né, de que tipo de conteúdo trazer pro blog. E aí eu vi uma postagem lá, próteses super legais em 3D para animais selvagens que salvaram a vida deles. E eu vi lá um monte de prótese, enfim, próteses super bacanas. E aí depois que eu conheci o trabalho do Feco, eu vi que já tinha um monte de prótese muito mais legal que aquela postagem. Eu falei, como que eu não conhecia esse trabalho ainda? Eu falei, nossa senhora, preciso começar a seguir. Foi daí que eu comecei a seguir vocês e, enfim, achei muito legal. Valeu, muito legal, realmente é um trabalho bem legal e pra gente é muito gratificante, a gente vê animais que na maioria das vezes estavam desenganados, iam ser eutanasiados porque não tinham condições de se alimentarem sozinhos. E você faz um procedimento que foi desenvolvido totalmente por profissionais brasileiros, uma ação em conjunto de profissionais, uma equipe multidisciplinar, e você vê um animal que não comia sozinho há 2 anos, 20 minutos depois da anestesia, comendo sozinho na sua frente, cara, isso não tem preço. Foi para isso que eu fiz veterinária. A gente fica muito feliz em ver isso. Entrando agora, eu queria entrar num assunto mais de histórias, que eu imagino que vocês devam ter muita história para contar, ainda mais da parte de selvagens. Agora que eu lembrei, eu vou ter que ir ali. Agora que eu lembrei, eu tenho que ir ali e já volto. Ele vai ter que ir ali arrumar o carro, tá? Já vou adiantando. Eu vou arrumar um carro, depois eu te conto a história. Falando em histórias, ele vai ter que ali arrumar o carro. O que aconteceu? O que você aprontou? Pode falar já? Não. Sim, você quer saber a história? Deixa ele fazer a pergunta. Vai, faz essa pergunta, vai. Não, eu ia perguntar se tem alguma história de algum cagaço que vocês passaram, assim, relacionado aos selvagens. Fala, puta merda, agora me fudi. Ou, enfim, selvagem, você pega um bicho aí de 500 quilos, não precisa nem ser carnívoro nem nada, mas pode te matar com um esmagão, né? Cara, não precisa ter nem 500 quilos. Vai tratar de uma naja cuspideira, que não tem nem 2 quilos, pra você ver como é que é. É adrenalina lá em cima e isso faz parte da nossa profissão.
A pergunta é, você está pronto para tratar desse animal? É aí que está o grande lance. Mas nós temos milhões de histórias, a gente estava brincando aqui agora, mas domingo a gente foi atender uma onça preta aqui no interior de São Paulo, deve ter visto as postagens aí que eu vi. Então, aquele bicho ali acordou dentro do meu carro, cara, na hora de colocar ele no recinto, o bicho acordou dentro do porta-mala do meu carro, ficou meu carro fechado com uma onça preta de quase 80 quilos solta dentro do carro, comendo o meu carro. Já viu Se Beber Não Case? O tigre comendo o carro? Então foi aquilo lá, cara. E aí ela detonou meu carro inteiro, a gente dardou ela de novo e realmente conseguiu levar o bicho de volta pro recinto. Lembrando que isso não foi um erro, não foi uma falha em termos anestésicos e etc. O animal, ele simplesmente, por conta do local onde a gente estava, o acesso era um pouco diferente, tivemos que levar nessa situação para lá, e ela acabou ficando um pouco mais esperta do que a gente imaginava na hora da soltura. Mas tudo foi feito de maneira bastante tranquila, e o animal tá são e salvo, e o meu carro também tá são e salvo hoje. Com algumas avarias, mas tudo tranquilo. Mas a sua pergunta é legal, Luiz, porque todo mundo pergunta a mesma coisa. Sempre que a gente fala que trabalha com animais selvagens, a galera fala, nossa, mas você já quase morreu, alguém já te atacou, como é que foi? Você já sobreviveu a alguma coisa? Essa curiosidade de histórias, ela é comum, né? E o que acontece? 99% da nossa vida de trabalho é monótona. Por quê? Porque existem protocolos de trabalho tão estabelecidos, desde o manejo, isolamento, contenção, anestesia, etc. E lógico que a gente vê e revê o protocolo 300 vezes antes de trabalhar, porque nós estamos falando de animais com potencial de matar a gente, de se machucar, de matar a equipe. Então a gente revê esses protocolos muito. Isso se torna chato. Então essas histórias que a gente fala, elas são raras. Aquilo que a gente vê na TV, do cara que vem, passa por cima do crocodilo, dá a volta na cobra, pula por cima do guepardo, isso é, cara... Personagem. É personagem, é show business, entendeu? A realidade de trabalho não é nada daquilo. É acordar cedo, protocolo, ver, monta a equipe, quem vai fazer o quê, quem entra primeiro, quem isso é monótono. Né? Mas é lógico que, como qualquer veterinário, a gente tem histórias para contar. A galera conta histórias de cão e gato. A gente conta histórias de onça, elefante, girafa, essas coisas. Né? Mas os veterinários se machucam mais com cães e gatos do que com animais selvagens. Sem dúvida. Tomam muito mais mordida, arranhões e prejuízos físicos na rotina da clínica de pequenos ou mesmo em fazenda, tá? Por quê? Porque a gente negligencia, a gente acha que o animal é bonzinho, ninguém chega perto de um tigre de boa, né? Para dar um beijo. Mas quando você vê um persa bonitinho, a veterinária vai lá querer dar um beijinho e aí toma um arranhão na cara. Eu acho interessante isso que você está comentando, porque eu sofri isso meio que na pele, quando eu estava terminando meu mestrado. Eu fiz, acho que uns quase 50 animais no mestrado, e aí eu tinha que fazer ultrassom, enfim, tinha que fazer algumas coisas. E tava tão cheio de coisa aquele dia, que era um animal que ele tava meio assustado, eu fui pegar ele, porque ele não tava querendo andar. A proprietária tava trazendo ele na coleira, ele tava empacado, sabe quando o bicho empaca, assim? Falei, putz, cheio de coisa pra fazer, vou pegar ele no colo. E assim, justamente isso que você falou, como é um cachorro, você não vai imaginar que um cachorro que tem dona vai lá e vai te agredir. Aí eu fui pegar ele no colo, assim, ele só virou e pegou no meu rosto, assim, ficou grudado no meu rosto. E por, mais uma vez, negligência total minha, o que a gente acaba perdendo medo, né, quando é cachorro e gato. Coisa que eu imagino com selvagem, você tem que ter um pouco mais de noção ali. Não tem que ter um pouco mais, tem que ter completamente noção, porque realmente pode valer a sua vida, né? Eu costumo dizer, quem já assistiu palestra minha de contenção física em animais selvagens, em répteis, enfim, eu dou um exemplo que eu acho que retrata muito bem isso. Se eu pulo em cima de um crocodilo de 6 metros, eu adoro trabalhar com crocodiliano, então eu uso sempre o manejo do crocodilo como exemplo. Se eu pulo em cima de um crocodilo do Nilo de 6 metros e ele arranca o meu braço, o problema é meu. O animal fez o que tinha que fazer, estava na função dele. Eu errei em algum momento, ele pegou o meu braço e arrancou, e eu tenho que agradecer que eu ainda estou vivo. Agora, se eu pulo em cima de um crocodilo do Nilo de 6 metros e eu machuco esse animal por não saber trabalhar e lidar com aquela situação, isso é inadmissível. Você perdeu o seu braço no procedimento, eu caguei. Faz parte, você errou. Agora, a gente machucar um animal porque não sabia lidar com aquela situação, isso é inadmissível. Isso não é veterinária, certo?
Então, por isso a gente é muito chato, eu e o FEC. A gente vai fazer um procedimento, cara, eu repito 1000 vezes, a gente distribui função, o FEC fala, você é o que vai me passar o esparadrapo. Essa é a sua função, para na hora que acontecerem as coisas, ninguém ficar batendo cabeça, porque é mais tempo de mesa, é maior risco para o animal, maior risco de alguma coisa acontecer, a gente perde o controle da situação. E em animais selvagens, piscou errado, perdeu um mínimo controle da situação, você pode morrer, alguém da sua equipe pode morrer, e o pior, o animal pode morrer ou se machucar, certo? Então, como o FEC falou, apesar das pessoas acharem que é assim, é monótono, porque nós amarramos tanto e fazemos tantos ensaios e falamos tanto sobre o que vai ser feito, que as coisas acabam acontecendo como a gente quer. Óbvio que a gente não tem como garantir, é uma vida, né? É um animal, as variáveis são infinitas, mas a gente faz de tudo para que intercorrências não assustem e nem prejudiquem o nosso trabalho. E já aviso os alunos que estão assistindo a gente aí, porque um monte de aluno me pergunta isso, fala isso. Eu também quero mexer com animais selvagens porque eu acho muito louco, eu acho legal. Mas não vai ter nada de muito louco. Vai ser monótono, entendeu? Não vá trabalhar com animais selvagens pela adrenalina de estar em perigo. Vai saltar de paraquedas, pô. Vai virar paraquedista, velho. Trabalhar com animais selvagens é sério, é correto, é protocolado, é monótono. As espécies são fantásticas, desde que você ame trabalhar com elas. Agora, a adrenalina tá no Discovery Channel. Na realidade, não tá. Quer adrenalina? Vai com a gente pra África, pro nosso curso, que tem um final de semana livre, a gente salta de paraquedas, a gente mergulha com tubarão branco, a gente salta de bungee jump, a gente tem aula de surf, aí vai ser legal. Mas esperar adrenalina como se fosse isso um lifestyle dentro da profissão, não é o correto, cara. É um pensamento errôneo. Ou arruma filho, que filho é adrenalina. Puta que pariu, o tempo todo, cara. Entendeu? O tempo todo. E agora eu queria perguntar se, em toda a carreira de vocês, se teve algum momento, assim, obviamente que tiveram vários momentos, mas tem algum momento que vocês lembram, assim, que marcou vocês, assim, que você fala, cara, esse animal, esse paciente nunca vou me esquecer, ou essa situação foi muito inusitada, ou foi muito emocionante, assim, tem algum momento que marcou vocês como médicos veterinários? Cara, eu tenho um paciente, ele é recente, inclusive, eu trabalho com isso há 16 anos, mas esse paciente eu não posso deixar de falar sobre isso, que é a Fred, a nossa tartaruga com casco 3D, nosso jabuti. A Fred, ela foi um marco, porque ela mexeu com muitas coisas, desde o meu primeiro dia de aula na faculdade até a atualidade. Por que isso? Porque a Fred foi um caso que estava desenganado, as pessoas queriam eutanasiar e etc. Depois falaram que a gente não seria capaz de fazer aquilo, e a gente fez. Não só fez, como divulgou e disseminou isso pelo mundo inteiro. Foi a Fred que fez a nossa técnica aparecer, que me levou para uma palestra onde encontrei o meu professor, que me ridicularizou quando eu estava na minha primeira semana de aula dizendo que não existia o que eu queria trabalhar. Então a Fred, ela foi um link para mim, para várias situações profissionais que eu passei em toda a minha carreira. Então esse animal, para mim, eu tenho um carinho muito especial por ela e pelo caso, e pelas pessoas que ela me fez conhecer e tudo que ela me fez viver dentro da medicina veterinária de animais selvagens. Então a Fred, para mim, é um caso bem marcante, eu trago ela no coração. A minha história é um pouquinho diferente. Tem várias situações que eu amo, cara. Cada dia que eu acordo para ir trabalhar é uma história nova eu gostaria da gente fazer uma live e contar todo dia. Podemos já marcar outro aqui já. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês quiserem outra live com os dois. Aproveita que a gente é facinho. Marca aí. Mas teve uma situação, quando eu estava na graduação, como todo bom aluno, eu tinha um puta cagaço do que eu ia virar na vida. Eu sabia que eu queria mexer com animais, eu sabia que a veterinária tinha sido a minha escolha, mas eu não sabia onde aquilo ia me levar. Eu não sabia nem se eu ia passar no semestre sem exames DP, e muito menos quando eu me formasse o que eu ia fazer, para onde eu ia, quais seriam esses caminhos, né? Milhões de dúvidas que todo acadêmico tem. E eu gostava muito de selvagens, e comecei a aprender as coisas de odonto, porque odonto era mais restrito ainda que selvagem. E fiquei bagunçado, não sabia o que fazer. E aí eu assisti uma palestra de um cara, chama Peter Emily, é um americano. Ele veio para o Brasil em 2001, eu acho que foi isso, e ele deu uma palestra, ele já tinha 70 e tantos anos, hoje ele está com, sei lá, uns quase 90, né? 78 anos na época e tal. E ele deu uma palestra de odontologia em animais selvagens. E ele mostrou canal de tigre, tratando dente de orca, baleia orca. E eu assisti aquela palestra, cara, terminei a palestra, falei,
caralho, um dia, quando eu tiver 70 e caralhada de ano, eu vou fazer isso que esse cara faz. Ali, eu introjetei qual seria o meu propósito da profissão. E aí eu decidi o meu rumo no meu êxito profissional. Falei, um dia eu vou chegar lá, quando eu tiver 70 anos. Né? Alcancei isso antes, porque hoje, lógico, as facilidades que a profissão oferece são bem maiores do que o cara ofereceu há 50 anos atrás, né? Mas isso foi um marco para mim. Isso foi quando eu entendi qual que era o meu destino profissional. E só reforçando aí, para concluir o que o Fecchio falou, cara, Luiz, como não amar a minha profissão? Domingo eu estava mexendo numa onça preta, fazendo uma cirurgia. Hoje eu estava atendendo coelho, jabuti, serpente. Daqui a pouco eu tô na Amazônia trabalhando com crocodiliano, no Pantanal. Terça-feira eu tava mexendo com primatas. Daqui a pouco eu pisco o olho, eu tô na África, trabalhando com rinoceronte. E, enfim, cara, seria muito ridículo da minha parte dizer que a minha profissão eu só gosto. Não tem como, cara. Eu sou apaixonado, a gente ama o que a gente faz. A gente tem a sorte de poder estar nesse mundo e conseguir vivenciar tudo isso que vem acontecendo. E a gente não vai poupar esforços para deixar a nossa contribuição aqui e tentar manter esses seres maravilhosos na Terra. Né? É muito triste ver, a gente passa por muita situação triste, como a gente já falou, mas a medicina veterinária, cara, ela é algo assim que está acima de qualquer coisa e nós somos realmente apaixonados pelo que a gente faz. Perfeito. É fundamental, cara. A gente tem que amar a profissão. Se a gente vai fazer alguma coisa todos os dias da semana, todos os dias do mês, pro resto da vida, tem que ser legal, cara. Tem que ser legal. A gente passa 8 horas do dia dormindo, as outras 16 indo trabalhar, trabalhando, voltando do trabalho ou se organizando para trabalhar melhor. E essas 16 horas, pelo que eu percebi, vocês passam junto, né, os dois aí agora. Tá foda, viu, cara? Tá foda. Mas faz parte. O Fecchio é um grande irmão que a vida me deu, né? Eu tive a sorte de cruzar as nossas vidas, se cruzarem, é um irmão que a vida me deu e a gente trabalha bem junto, né? As coisas funcionam muito bem junto, as nossas mentes fritam dos dois lados e quando a gente se encontra é um brainstorm violento e as coisas acabam acontecendo, então isso é muito legal. Até dar nome de super-herói pros filhos a gente faz junto. Tá vendo? Como assim? O meu filho é o Superman, é o Kal-El, e o dele é o Thor, então já viu, né? Aproveitando, só tirando mais uma curiosidade aqui, ô Fecchio, como que é aparecer na TV e ser veterinário da TV? Cara, você acredita que no começo isso aí me incomodava bastante. Eu era tão preocupado em passar uma imagem correta daquilo que a gente estava fazendo, para que todo mundo visse o trabalho, que eu brigava com as câmeras, eu ficava um pouco incomodado. Depois, cara, virou um pouquinho mais tranquilo, porque eu percebi que o que a gente faz é bacana. Então, se alguém filma ou não filma, não muda muito, né? E essa tranquilidade de estar trabalhando, de estar falando, que é a mesma merda que eu falo aqui, que eu falo na câmera, que eu falo pro Rodrigo, que eu falo pra minha esposa, as piadas sem graça que minha esposa fala de novo, né? A gente acaba trazendo. E o grande astro das TVs, dos programas, cara, são os bichos. São os bichos, assim. A gente tem a possibilidade de mostrar um animal legal, incrível, bonito, numa situação de ser cuidado muito, muito mais enfático, muito melhor do que nós mesmos. Primeiro que eu sou feio pra caramba. Segundo que eu nem falo direito e já falo palavrão. Entendeu? É claro que os caras querem filmar o bicho. Então, depois que eu percebi que o bicho é mais importante, a coisa é mais tranquila. E eu acho que a gente deveria, na nossa profissão, explorar um pouco mais disso com cunho educativo. Né? Eu falei brincando que a gente tem aquele cara de selvagens da TV, pula em cima do crocodilo e zoa, etc. Não é legal, isso não é legal. A gente, como veterinário, tem que levar uma informação correta para o tutor, o cara que tem animal, né? O canal televisivo, internet ou escrito para grandes massas, a gente costuma banalizar. Você que conhece bem, você que faz mestrado, doutorado, você tem que publicar no Qualizar Internacional. E quantas pessoas leem? 2 no mundo. Sim, 16 downloads. Porque vocês dois estão lá.
Mas Sim. ninguém lê o Journal of Reproduction of Primates Monoball, entendeu? Sim. E a gente banaliza os outros meios de comunicação, seja um jornal, seja uma revista não indexada, mas que ela tem uma circulação grande, seja um meio televisivo. Então, eu acho que a gente, lógico, cientificamente você precisa publicar, não qualizar e tal, pelo impacto que isso vai gerar. Mas de forma não científica, mas técnica e informativa e educacional, a gente precisa trazer isso para os meios de comunicação. E esse é o grande segredo. Ninguém vai ser galã de novela sendo veterinário, entendeu? Mas a gente vai conseguir criar uma linguagem e gerar uma educação, uma informação para um tutor, para quem tem os animais, usando esses meios, né? Então, antes eu odiava. Agora eu sou fã e acho que a gente precisa até trabalhar melhor isso. Inclusive, puxando o gancho, tá vendo que a minha função hoje é deixar vocês curiosos, né? Baseado nisso e nessa possibilidade que a gente tem hoje de estar na mídia e etc., em breve a gente vai trazer um negócio bem legal para vocês também, mostrando a medicina veterinária como ela é de verdade. Sem corte, sem edição, numa linguagem de verdade, numa linguagem real. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que logo a gente vai soltar um negócio bem legal, levando a medicina veterinária para muito mais próximo dos alunos profissionais e as pessoas que amam também essa profissão. Vai ser bem legal. Alguém tira esse cara de perto de mim, velho. Eu tô falando, é muita coisa, cara. Isso tem alguma coisa a ver com aquela postagem que vocês fizeram com o Richard? Porque eu já vi mais outro mistério ali também. Em breve, novidades com o Richard Rasmussen, né, que se fala. Vocês não podem falar nada ainda. Isso não, segredo. Tem uma certa relação, mas é mais legal quando vocês verem a gente publicando aí o que vai acontecer. Então tá bom. Deixa eu ver algumas perguntas de alguns ouvintes aqui. Teve uma menina que fez uma pergunta interessante, mas eu perdi a pergunta dela só um pouquinho. Teve uma aqui que perguntou: Érica Albernaz, como faz para aturar a galera desinteressada e desvalorizada da profissão? Tem muita gente cursando veterinária que é assim, não estuda o básico, mas já quer estar na prática. Isso é muito complicado. Na verdade, uma pessoa dessa não pode influenciar, né, na meta dela, né, no objetivo dela, e justamente por conta desse pessoal fazendo esse curso, e eu falo isso com propriedade, tanto eu quanto o FECIO, nós ministramos cursos, palestras pelo mundo inteiro, a gente dá aula em universidade e a gente também dá aula para pós-graduação. Então, vocês fazem ideia da responsabilidade que a gente carrega nas costas? A gente hoje é responsável por ensinar alunos e profissionais a exercerem melhor a profissão que eles escolheram pro resto da vida. Isso é uma responsabilidade muito grande. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão aí. Tem pessoas que estão simplesmente fazendo uma graduação porque no protocolo natural da vida atual exige que uma pessoa tenha uma formação. Gente, pra vocês serem bem de vida, vocês não precisam nem ter graduação. Vocês podem abrir um boteco que muitas vezes pode fazer mais sucesso do que como veterinário. Você tem que ter atitude pra você estar bem de vida. Só isso. Você não pode ser aquele cara apático, aquele Walking Dead passando pela vida. Você tem que viver e não sobreviver. Atitude é a palavra. Com graduação ou sem graduação, com mestrado, doutorado, PhD. Se você for sem atitude, sem proatividade, você não vai a lugar nenhum, certo? E nas veterinárias a gente vê isso, a gente vê pessoas passando ali, sentada, sofrendo, agonizando dia após dia, para no final ter um diploma. O problema é que às vezes, e na maioria das vezes, essa pessoa vai atuar e animais vão parar na mão dessas pessoas e vão sofrer as consequências disso tudo. Por isso que eu bato na tecla de que eu gostaria que voltasse a certificação depois da graduação para você tirar o seu CRMV. Nós passamos por isso. Mas não é porque a gente passou por isso que eu quero que vocês passem. É porque eu acho que isso é importante. A OAB não tem a prova da OAB? Imaginem se todos os advogados que se formam em todas as faculdades de direito do Brasil estivessem autorizados a atuar como advogado. A gente estava ferrado, certo? E a medicina veterinária hoje, ou várias outras profissões também, está caindo nesse mesmo problema. Diversas faculdades, diversas instituições com baixo nível de ensino, jogando profissionais no mercado, desestimulados, que não estavam nem afim, estavam ali se formando por formar, mas vão estar aptos a atender, certo? Vou passar um dado para vocês, vai doer. 1 a cada 3 veterinários formados no mundo é brasileiro. Entenderam isso? Mundo. 1/3 de todas as faculdades de veterinária do mundo estão no Brasil. São mais de 300, entendeu? Ou seja, não dá para formar todo mundo com qualidade. Não dá, cara. Então,
depende muito do perfil individual do cara ser bom, ser estudioso e criar uma carreira boa, entendeu? Se a gente depender da faculdade introjetar competência, não vai rolar. Até porque não é a função de uma faculdade. A faculdade, ela vai traduzir uma informação complexa de uma forma fácil de ser entendida. Essa é a obrigação do professor, né? O resto é com o próprio aluno. Então, no universo de formar 1 bilhão de veterinários, se 10% forem uma merda, 10% de 1 bilhão é muito. No Canadá, que tem 3 faculdades, o universo de 10% ruins dele é meia dúzia, que nem vai parar no mercado. Tá? Então a gente tem um problema profissional bastante sério hoje em dia no Brasil e que ele vai precisar ser corrigido. Só que isso é multifatorial. A gente precisa atualizar a grade curricular, a gente precisa ter uma prova de classe, a gente precisa começar a ter título de especialista dentro das especialidades, que são os diplomados nos Estados Unidos, né? E outros fatores. E nós temos que barrar o EAD, né, cara? Porra, ensino de... Se ao vivo tá difícil, você imagina a gente fazer uma... Se pegar a veia do lado do professor já é foda, imagina assistindo Netflix. Ninguém vai acertar, cara. É. Imagina dardando um bicho à distância, né? Wireless. A Lu Toledo perguntou aqui uma pergunta mais técnica. Tem um tempo de validade para essas próteses? Esses animais têm que trocar frequentemente essas próteses ou não? Show. Boa pergunta. Sempre a Lu Toledo, né? Sempre. Ela faz pergunta para vocês também? A Lu Toledo é demais. Ela participa de tudo. É uma aluna de medicina veterinária bastante dedicada. De estar descobrindo essa parte de selvagens, então... Ela tá em tudo e, um beijo pra você, Lu. Você tá demais. O que eu costumo falar? Tudo que for artificial para um animal precisa de manutenção. Se eu colocar um marca-passo num cachorro, eu tenho que estar o tempo todo avaliando se ele está bem, se ele está funcionando, se ele tem bateria, etc. Nas próteses é a mesma coisa. Existe manutenção periódica. Tá? Em média, a cada 6 meses, a gente tem que avaliar aquela prótese. Se ela está bem fixa, se os parafusos, se foi que a gente usou de inserção, teve osteointegração, se a interface entre a prótese e o animal não virou um meio de cultura para bactéria, para fungo, né? Então, não existe solução mágica de eu pôr uma prótese que substitui um órgão e aquilo vai ficar para o resto da vida sem exigir atenção ou manutenção. Nem o transplante de um órgão acontece isso. Uma pessoa, um animal que é transplantado, precisa tomar medicamentos e precisa ser monitorado ao longo da vida. Então, com as próteses acontece isso sim. E vira e mexe, a gente tira a prótese e avalia. E já aconteceu de tirar a prótese, depois de um tempo, o animal se adaptar sem a prótese e a gente não recolocar, porque ele está bem vivendo sem a prótese. E é legal dizer também que as técnicas utilizadas anteriormente, a tecnologia de impressão 3D, elas tinham uma durabilidade que era avaliada, já tinha uma certa frequência de avaliação. O que a gente vem percebendo é que a tecnologia 3D utilizada para fixação de próteses, a durabilidade está muito boa e está maior do que a técnica anterior, o que pra gente já é muito bom, já é uma vitória. Uma prótese homóloga de um bico de tucano, por exemplo, que durava ali 5 para 6 meses, é isso? Hoje a gente faz prótese 3D que tem animal que está com prótese há 2 anos, né? Com avaliações periódicas, é claro, como o Ferk citou, mas ela está lá fixa, sem nenhum tipo de problema, há 2 anos, o que já é uma vitória. Imagine, antes, a cada 6 meses, precisava substituir tudo aquilo. Uma nova cirurgia, uma nova anestesia, tratamento para dor, etc. E hoje não. Claro que ela precisa de manutenção, precisa de estudos, de avaliações frequentes, mas sem dúvida a durabilidade dela já está sendo bem melhor. A prótese da Fred, por exemplo, que foi feita em 2015, está aí com 4 anos já de utilização, intacto, sem nenhum tipo de problema. E a gente tem um outro ponto, que os materiais eles têm um tempo, uma vida útil, né? Quando a gente fala de impressão 3D, a gente está falando em imprimir plástico. Tá? Plástico não é legal para o mundo, plástico não é legal para a vida. Então, nós temos aí a preocupação de imprimir em PLA. PLA é um polímero, um plástico derivado de produtos naturais, aí, por exemplo, milho. Então, ele é um plástico biodegradável e com o decorrer dos anos ele vai se desfazendo, que é o que a gente deseja.
A gente quer que o plástico seja biodegradável. Mas como ele vai se desfazendo, a gente precisa substituir essa prótese. Tá? Tem um Tucano em Brasília que o Rodrigo vai reoperar em breve por causa disso. A prótese começou a se desfazer, as camadas começaram a se desfazer, o que é desejável. A gente quer que ele seja biodegradável, serviu ali 2, 3 anos, troca por uma nova. Perfeito. Gente, queria agradecer muito vocês pela presença de vocês aqui. O pessoal mandou várias outras perguntas, mas, galera, eu vou pedir para vocês mandarem essas perguntas pessoalmente para os nossos convidados, porque já está passando 2 horas aqui, tenho certeza que eles têm família ainda para cuidar e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês querem deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Bom, eu queria agradecer primeiro o convite, né, o seu convite. Muito obrigado, a gente vai estar sempre à disposição. Falo até pelo FEC, antes dele responder, tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E antes de mais nada, dizer também o trabalho que você vem desenvolvendo na medicina veterinária. A gente não pode deixar de falar sobre isso, cara. Porra, a informação que você joga hoje nas redes sociais, no Instagram, informações sérias, precisas, dicas, vai aí o seu manual que você jogou agora, o seu livro, cara, aquilo ali é fantástico. Então eu não posso deixar de te parabenizar por isso. Você vem desenvolvendo um trabalho muito importante na medicina veterinária brasileira, cara. E eu tô falando isso não é porque eu tô na sua frente, não. Eu já falo isso em vários outros momentos. Então, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. Queria agradecer o carinho de todo mundo, o carinho que tem pela gente, né, pela nossa equipe. Diariamente a gente recebe, cara, nem sei dizer quantas mensagens. Eu faço questão de responder todo mundo, sempre que eu posso, sempre que sobra um tempinho, a gente está ali respondendo. Então queria agradecer muito aí o carinho de vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram, basicamente, né? O meu é o Rabelo77, o Fred vai passar o dele, tem o da Safari. A gente vai passar tudo direitinho aqui, porque é uma boa linha de comunicação entre o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo e vocês que estão aí curiosos, com algum tipo de dúvida ou algum tipo de anseio. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho de todos e pode ter certeza que a gente está sempre à disposição. E em 2019 vai vir um monte de novidade legal aí dentro do nosso trabalho. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Galera, eu só vou acrescentar um ponto acima e embaixo de tudo que o Rodrigo falou. Luiz, você é um cara visionário na veterinária. Parabéns por isso. Parabéns por trazer discussões cotidianas da veterinária no blog. Faculdade particular ou pública? Vou pra gringa ou não vou? Quer dizer, muitos pontos que eu tenho certeza que ajudam muita gente e você teve a visão de traduzir isso numa linguagem boa. Parabéns por isso, é um visionário. Agradeço. Espero que a galera siga sempre aí você, o Vet da Depre e tal. Mas o que eu queria acrescentar tem a ver um pouco com o fato de estar nós 3 aqui hoje online. A gente precisa entender que o mundo hoje ele é construído em grupo. A gente tem uma formação cultural muito individualista. Você tem que ser o melhor no karatê, o primeiro no vestibular, o primeiro na corrida. Você precisa ter uma formação individual fodida, você tem que ter pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado. E esse individualismo, ele não é mais um caminho na minha concepção. Eu acho que a gente consegue dividir as tretas, as responsabilidades, as dificuldades e trabalhar numa equipe, né? Hoje nós estamos em 3 online no computador, falando um pouquinho de cada, de uma forma casual e de forma sinérgica. O que cada um fala complementa e a coisa cresce. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que trabalhar em equipe, em diferentes áreas, atuações e especialidades, engrandece muito mais do que tentar conquistar o mundo sozinho. Entendeu? Então, fica um recado aqui. Azucrinamos aqui, eu e o Rodrigo viramos irmão, moramos junto. Eu faço muito mais estando junto com ele do que eu faria individualmente, com certeza. Eu faço muito mais na vida por ter minha esposa e ter meu filho do que eu faria se eu fosse sozinho na vida. Então, o segredo, galera, é que a gente some pessoas de forma harmônica, legais e boas na vida, tá? Se a gente puder, eu, Rodrigo, passar informações,
via e-mail, Instagram, etc. Assim como eu tenho certeza que o Luiz, estamos à disposição sempre. Luiz, sempre que precisar, me avisa. Depois manda a Heineken pelo correio e tá pago. Manda pelo iFood. Esqueci de falar, cara. Queria também dizer que eu tô prestes a ir aí em Londrina. Eu tive um problema com as minhas palestras aí, com a organização das minhas palestras. Eu tô tentando ver como é que eu vou fazer ainda. Eu nem respondi ainda o pessoal que entrou em contato comigo, que eu tô tentando viabilizar essa minha ideia a Londrina. Vai ser um prazer encontrar contigo aí. E como o Fecchio falou, a gente tá à disposição de verdade, a gente não fala nada por falar. Pessoal, só o recado. Medicina veterinária de animais selvagens é uma realidade, tá? Não vem querer dar ouvido a esse pessoal aí que quer empurrar a frustração para vocês dizendo que não é possível. É possível, é uma realidade, a gente tá aqui e a medicina veterinária de animais selvagens no Brasil não se resume a eu e o Fecchio, não. Tem vários outros profissionais extremamente gabaritados lutando dia após dia aqui no nosso país, na nossa área de atuação. E bem melhor que a gente. E bem melhor que a gente. Exato. Bonito nem se fala, então. Muito mais bonito. Beleza, galera? Então, vem com a gente. Quem tiver a fim de seguir essa jornada, vem com a gente. Eu recebo muita mensagem do pessoal falando, eu queria ser igual a você. Se eu estiver mentindo, pode falar agora aí nos comentários. Mas eu respondo assim, você vai ser muito melhor do que eu. E conte comigo pro que você precisar. Mais bonito. Mais bonito. A parte da beleza, nem falo. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por tudo aí. Quem sabe a gente não se encontra num próximo bate-papo. Queria agradecer mais uma vez, na verdade, essas palavras, inclusive, que vocês comentaram. Eu acho que a veterinária, ela é muito deficitária em vários pontos. Por exemplo, quando eu criei o Veste Depre, eu criei para fazer brincadeira, fazer meme e tudo mais. Mas eu vi ali uma oportunidade de trazer um outro ponto, que é conversar com os alunos, coisas que eu não tive a oportunidade de ter ninguém que conversava comigo quando eu tava para fazer vestibular, quando eu era graduando, quando tava na faculdade, as dúvidas que eu tinha, eu não via com quem poder tirar, e é justamente essa a intenção. Igual eu vi uma postagem, se não me engano, no perfil do Rabelo, tava procurando algumas fotos pra postar ali, e aí vi uma postagem que eu achei muito legal, você falando que vocês sofriam preconceito na faculdade, porque escolhiam mexer com selvagens. Enfim, achei muito interessante isso, porque inclusive quando eu falei assim, não, vou criar o Veste Depre, quando eu criei o blog, enfim, tudo, eu comecei a fazer vídeo pra internet, nossa, muita gente vindo meter o pau, assim, inclusive da minha própria sala, falando que, isso aí não vai dar certo, isso aí você não tá fazendo, não serve pra nada, sabe? E quando a gente insiste na nossa ideia, é aí que realmente as coisas dão certo. Então, acho que o principal fator de tudo isso não é nem ser o crânio, ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas é você ter perseverança e insistir naquilo ali que você quer. Então, eu vou te dar o exemplo que o Fecchio falou. Vou pedir pro Rodrigo encerrar falando uma dança da chuva. Que você vai entender o que eu tô te dizendo. É verdade, tinha perguntado dança da chuva aqui, esqueci. Cara, você já ouviu falar em índio, não já ouviu falar? Já. Você já ouviu falar que índio faz a dança da chuva? Sim. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Agora, de verdade, cara, você é um cara que estudou, todo mundo tá estudando, lutando, batalhando. De verdade, quem aqui acredita realmente que dançar faz chover, né? Mas, e se eu dissesse pra vocês que a dança da chuva funciona? De verdade. E pior, e se eu dissesse pra vocês que ela funciona de verdade e que eu sei fazer a dança da chuva? E ainda digo mais, olha até onde vai a minha arrogância. Eu te digo que a minha dança da chuva, ela é 100% eficiente. Quando eu dançar, vai chover. Você acredita? Falando assim, não, mas eu acho que eu entendi onde você quer chegar. A minha dança da chuva funciona porque quando eu quiser que chova, eu vou começar a dançar e só vou parar quando chover. Essa é a diferença, certo? O sonho era meu de trabalhar com animais selvagens e de mais ninguém. Ninguém ia roubar isso de mim, cara. Eu sabia que era possível. Você sabia que era possível fazer o Veste da Depre. E por mais que as pessoas falassem que era besteira, etc., você perseverou, você fez chover e olha o que é o Veste da Depre hoje. Entra lá nos e-books e vai lá ver o seu livro. As pessoas falando assim, isso é tudo que eu queria ter lido na minha graduação, porque você sabia que isso era possível, você fez chover. Então, ninguém pode roubar o nosso sonho. Se um dia você desistiu é porque não era o seu sonho, certo? Então fica o recado, quando a gente brinca desse negócio de dança da chuva, foi um exemplo que eu usei e acabou pegando. É isso, cara. Quando você tem um objetivo traçado, o Fecchio deu o exemplo do Waze. O Waze é uma lição de vida. Todo dia, quando você usa o Waze, é uma lição de vida, cara. Você botou o seu objetivo, ele foi traçado. No meio do caminho vai acontecer um monte de problema. Você vai recalcular, vai entrar aqui, vai ali, mas você vai chegar no final. E olha só, o Waze ainda fala pra você no final assim, você chegou ao seu destino. Isso é lindo. Isso é lindo, cara.
Então, assim, perseverar, essa é a palavra. Atitude, proatividade, perseverança. E quando você chegar lá na frente, como você chegou, como a gente conseguiu fazer o que a gente queria, aquelas pessoas que falavam mal, olham pra trás pra gente e falam assim, eu sempre acreditei no Rabelo. Dá o tapinha nas costas, né? Eu sabia que ele ia conseguir. Você simplesmente olha pro lado e continua o seu trabalho, certo? Então fica aí esse conselho pra vocês, não desistam. Só que vai ter que dançar pra caralho. Vai ser foda. Dia treta. O nego vai passar do seu lado e vai falar, olha lá o cara dançando igual trouxa. Você vai continuar dançando. O cara vai passar do seu lado e vai falar, você vai dançar por 10 anos e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai continuar dançando. O que não pode? Desistir de dançar se é o que você quer. Entendeu? Vai ligar o Waze, vai ter buraco, vai ter enchente, batida, vai ter rua fechada, batida, caminhão que capotou, recalcula e toca o pau. Tá? Só para quando? Hora que chover. Choveu? Tá lindo. É isso. Beleza, muito obrigado. Acho que além de uma conversa aqui sobre a área de selvagens, o pessoal tá até comentando aqui, foi uma lição de vida esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser excelente para muita gente que, inclusive, pode estar meio perdida no caminho. Por último, então, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, as empresas de vocês, da Vet Go Wild, né? Bom, vamos lá. A gente tem uma empresa de atendimento, consultoria, chama Safari. No Instagram é Safari_Vet. Facebook, acho que é Safari mesmo, não sei direito. Eu vou deixar ali o link na descrição do podcast no post. Te amo, Luiz, te amo, obrigado. O meu Instagram é Dr. Fecchio, FECCHIO, e meu e-mail é roberto.fecchio@yahoo.com.br. Galera, azucrinem o que eu puder ajudar, o que eu puder mandar de ideia, artigo e sanar dúvida de vocês, tamo junto aí. Galera, o meu Instagram é Rabelo com 2 L's, Rabelo77, né? Eu tô na Safari também, o Fec já passou o contato, a gente tá sempre interagindo lá também. O meu Facebook é Rodrigo Rabelo, Medicina de Animais Selvagens, que é interligado com o Instagram. E o meu e-mail é rodrigorabelo77@gmail.com. E como o Fec falou, e eu também reforço, cara, a gente é muito acessível, de verdade, velho. Se a gente demora para responder, porque não tá dando tempo mesmo, mas a gente faz questão de responder mensagem por mensagem. E ó, eu adoro, a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente. Tá bom? Então, fiquem à vontade, estamos aí à disposição e logo, logo vamos postar mais um monte de coisa legal para vocês aí. Beleza, valeu, galera. Se quiserem dica de dieta também, de treino, pode perguntar pro Rabelo que tenho certeza que ele vai passar para vocês. Tamo aí, galera. Tirando cerveja comigo. Dica de cerveja com o Fecchio. Beleza, mais uma vez, muito obrigado, galera. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui e tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Fui.